é possível vermos, identificarmos o futuro da humanidade através de experiências fora do corpo? Ótima pergunta, com certeza pode sim. E eu vou colocar aqui não apenas a experiência fora do corpo, que é chamada de viagem astral, projeção consciente, ou desdobramento, como vários outros termos, mas também a gente pode colocar a própria EQM, que é a experiência de quase morte, que pessoas saem do corpo forçadamente, por acidente. Nos dois casos, a pessoa se sente expandida fora do corpo. E o que é legal? A questão temporal é um dos processos mais complexos que tem no fenômeno. Por que temporal? Porque tem momentos que a pessoa fora do corpo, ela percebe que o tempo passa devagar ou passa muito mais rápido. Tem casos que o tempo literalmente deixa de existir. Ela sente que ela está num local que o tempo não flui. Para nós parece não fazer sentido, mas lá naquela condição existe. E nesse processo a pessoa pode transitar em imagens. Você não consegue viajar no tempo. Mas você pode acessar coisas que já aconteceram, imagens anteriores ou retrocognitivas, né, que é o termo mais atual, ou imagens pré-cognitivas, que são imagens do futuro. E você pode tanto perceber e analisar o que já passou, mas antecipar coisas que estão por vir. E nesse fenômeno da pré-cognição acontece de tudo, desde coisas pessoais da família, onde eu já vi pessoas que identificaram doenças que estavam para acontecer em familiares, por exemplo. Então a pessoa viu que o parente lá estava com uma doença grave. Ela volta e fala: fulano, corre para o hospital para você fazer exame. Realmente chegou e estava identificado. Caramba. Teve até um ator, acho que um artista brasileiro que falou, agora eu me esqueci o nome, mas eu lembro que ele falou que ele sonhou que ele estava doente, sonhou entre aspas, né? Não era sonho, foi fazer o exame e realmente era aquilo que ele tinha visto. Então o tempo você flui de uma forma muito mais clara e perceptível. E quando você acessa muitas vezes o futuro, como eu falei, pode ser algo pessoal, particular, mas pode ser de cunho também grupal, certos grupos pequenos ou até a humanidade como um todo. Tem um relato, por exemplo, do Bill, um americano, que depois que ele estava numa cirurgia, né, ele estava entre a vida e a morte, ele se vê boiando no hospital e aconteceu várias coisas. Ele viu um túnel de luz, como é muito comum, encontrou o irmão falecido dele, abraçou o irmão e tal. Mas o ponto-chave é que um dos pontos-chave, uma experiência muito profunda, que ele se viu no chamado Salão dos Acontecimentos. O que seria isso? É um local que ali se apresentou para ele, isso faz muitas décadas esse relato, se não me engano foi na década de 90 que aconteceu, e mostraram os eventos passados e futuros da humanidade. Nossa. E aí ele viu conflitos, ele viu uma série de questões que ele não fazia ideia. Ele até viu a queda daquelas torres nos Estados Unidos. Caramba! Ele Antes viu de isso acontecer. quase, não vou dizer menos de 10 anos antes de acontecer. Ele viu, inclusive, se na hora ele tenta ficar desesperado, ele tenta, tem como mudar, mas ele só vê as cenas estavam ocorrendo de forma passiva, ele não tinha como alterar nada. Ele viu vários processos que viriam a acontecer. Inclusive, teve um rapaz também que viu até a logo da Microsoft, umas coisas que não faz nem muito sentido. Por que alguém ia ver uma logo, né? Mas ele acessou várias realidades que foram com o passar do tempo. Enfim, esse Bill ele viu, e entre isso ele viu que o planeta ia passar por uma espécie de fim dos tempos. Ele viu conflitos nucleares, ele viu coisas assim terríveis. E aí ele ficou, depois que ele viu tudo aquilo, né, o progresso, ele viu um fim do planeta. E aí ele questionou, mas espera aí, quer dizer então que o mundo vai acabar? A gente está fadado à tragédia, ao fim mesmo? E aí um daqueles seres de luz, um daqueles espíritos luminosos falou para ele assim, não, aqui que está o ponto. E aí mostraram para ele uma espécie de bifurcação temporal, onde ele pôde ver dos dois lados um planeta completamente destruído e do outro lado uma terra que seria pacífica, que seria harmoniosa. E eles falaram, se o mundo continuar com esse ódio, isso na década de 90, tá? Porque hoje falar de ódio é comum, né? Mas se continuar com esse ódio, com esses conflitos todos, a Terra pode acabar com esse destino trágico aqui. Então eles estavam mostrando que não era um futuro definitivo, que a gente poderia se reformular, se melhorar enquanto sociedade
enquanto seres em evolução, e partir para o outro lado da Terra seria mais evoluída, mais equilibrada nesse sentido. Então, além disso, eles deram mensagens sobre princípios da evolução, mostraram para ele cenas do universo. Foi uma experiência muito, assim, realmente profunda. Inclusive, apareceu um ser, ele fala uma consciência muito doce, muito afetiva no final. E aí, quando ele está voltando para o corpo, ela fala, olha, eu vou ser a sua futura filha. E ainda revela que ele ia ter uma filha e seria um gênero feminino e seria ela que nasceria com ele. Mas o Sibyl não é o único ponto, a única pessoa que fala, né? Recentemente, em um dos meus canais, eu li também um relato de uma mulher que viu, ela foi para o universo, ela viu partes biológicas sanguíneas, ela ficava transitando entre o macro e coisas pequenas e falaram, olha, tudo é a mesma coisa. E aí ela viu uma cidade em cima de um lago, casas brancas, algo mais futurístico assim, e ela sacou que aquilo ali também era o futuro do planeta, que a humanidade ia acabar tendo uma ruptura, ia ter muitos conflitos, muita crise de várias formas e chegaria naquele ponto que viveria assim, né? E para quem viu o outro episódio que eu vi aqui, eu até citei o próprio fato do Robert Monroe, que foi um grande projetor, quer dizer, ele saía muito do corpo, escreveu muito livro a respeito, e ele cita que ele viu o futuro da Terra no ano 3000, que a Terra também passaria por algum colapso, uma transição muito forte, mas que no ano 3000 já estaria tudo mais assentado. Aqui só restariam pessoas mais equilibradas, não teria mais ninguém aqui desequilibrado, né, no planeta, teria muita parte de natureza, mas o planeta passaria por uma mudança que ficaria num nível muito mais elevado. E ele cita até que haveriam anéis de energia em volta da Terra, como se fossem os anéis de Saturno, mas algo que ele nem sabia explicar o que era, tamanha foi a mudança física do planeta. Existe alguma explicação para esses seres, eles chegarem em algumas pessoas e em outras não? Existe alguma explicação para esses seres trazerem algumas mensagens mais futurísticas para umas pessoas e para outros não? Simplesmente um encontro com familiares? Existe alguma explicação? Tem, a gente pode dizer, porque isso não tem nada a ver com fama, não tem nada a ver com ela ter uma autoridade moral ou social. Mas o que se percebe é que essas pessoas, tem um termo até bonito que eu gosto, é que elas se tornam um alto-falante das comunidades elevadas. Quer dizer, ela, no intuito, no fundo, é transmitir uma mensagem para todo mundo. Porque você veja, esse que eu citei e tantos outros que tiveram experiências, né, pré-cognitivas, acessando o futuro, eram pessoas anônimos, mas que acabaram falando, às vezes, num canal, num podcast, ou em algum arquivo, e de repente aquilo acabou se espalhando. Quantos relatos que eu peguei de anônimos que nem queriam se identificar, mas que de repente lá naquele vídeo pegaram 30 mil, 100 mil. Exatamente. E aquela mensagem acabou se espalhando. Então, no fundo, quando a pessoa recebe uma mensagem que não é de cunho familiar, que transcende a parte que é mais privativa e invade o todo, é sempre mais um mensageiro dessas comunidades elevadas, extrafísicas, que trazem mensagens ou de alerta, dizendo, olha, reformule o seu caráter, melhore a sua postura de vida, ou para trazer algum tipo de mensagem dizendo assim, olha, prestem atenção nisso, estão se enganando, vocês estão se tapeando, mas tudo é para o bem da humanidade. E se a gente pensar bem, quem que foram os grandes canais da humanidade até hoje? Sempre foram processos religiosos, que é justamente a ligação entre o terreno com aquilo que é o sobrenatural, com aquilo que é o divino. Só que quando pessoas têm experiências em outras dimensões, seja por um acidente, seja uma experiência autoinduzida fora do corpo, ela é o mensageiro, ela é o intermediário. Ela não precisa de alguém para dizer, um pastor, não dizendo contra, mas você não precisa de alguém que vai dizer o que vai acontecer ou não. Qualquer pessoa, isso eu acho bonito, qualquer indivíduo pode fazer a ponte entre a nossa realidade material e as dimensões extrafísicas. Uma ligação direta, certo? Uma ligação direta.
Isso é o que a gente mais conversa aqui no Lean, né? Antigamente a religião era esse alto-falante, né? As Sim. pessoas precisavam da religião para se sentirem empoderadas de conversar com os seres de luz. Exato. Agora, hoje em dia, né? E ainda mais com essas ferramentas, qualquer um pode ter esse contato. Exatamente. Imagina só você ter a capacidade de ter uma comprovação que existe a vida após a morte. Nossa, animal. É fantástico. Porque, só que alguém fala, mas ninguém consegue provar. Você vai ter que morrer para saber o que existe. Essa conversa é ultrapassada. Qualquer um, por base espontânea, forçada por acidente, ou aplicando técnicas, você consegue desenvolver essa habilidade e ter um contato direto. E tem muitas pessoas que de fato percebem, e não só percebem, mas se a gente perguntar quem é o seu guia, mentor, amparador, enfim, seu ser de luz protetor, você pode admitir filosoficamente, mas eu pergunto, quem que ele é? Como é que ele parece? A figura parece masculina, feminina? Tem alguma roupa cultural? Como é que é esse ser? Como que é a Poucos energia? vão saber responder essa pergunta. Pois é, mas aí como é que você sabe de fato? Ou tendo uma Experiência. clarividência, alguma coisa muito impactante que seja inegável, ou uma experiência direta onde você sai, conversa, interage com esse ser. E vê o bom humor que ele tem, vê o que ele fala. Mas aí você trocou o achismo, a crença, por uma vivência pessoal direta que comprovou para você. Agora eu sei, eu sinto quem que me ajuda. Porque você teve um contato direto. Entendi. Então, a experiência sempre vem para trazer um componente que agrega. Seja para você enquanto ser em evolução, ou seja para trazer uma mensagem para familiares Ou para a e outras humanidade pessoas. inteira. Sim. E para você ver como o processo é individual, eu já vi pessoas que, inclusive, que relataram para mim, até lá no canal, de que ela teve uma vivência que aquele ser falou, olha, fala para sua família se voltar para a religião, para eles voltarem para a igreja. E aí você fala, é uma mensagem positiva? Naquele contexto era, porque ela depois foi me falar o contexto da família, tava todo mundo assim, perturbado, sabe? Uns desembocando para uns processos ilícitos. A família estava se dissolvendo. Então, para aquela família, não para ela, mas para o restante da família, naquele momento, a religião era importante. Por isso que a gente fala, depende muito do contexto. Agora, se a gente fosse colocar, o que seria o ideal? O ideal no mundo plano perfeito é cada um ter sua própria experiência, sair do corpo, comprovar por si mesmo. Mas todo mundo está preparado, quer fazer isso? Não. Ainda não. Ainda não. Então, para aquela pessoa que não cabe você falar de um fenômeno desse, não adianta você forçar a barra, insistir, querer que ela obrigar ela. Não é o momento dela. Então, para ela pode ser melhor, às vezes, uma religião budista para aprender a meditar, se acalmar, se concentrar, ou uma outra religião que ela vai ter que ser obrigada a sair do egoísmo e fazer algo positivo, sabe? Uma caridade. Uma caridade. Por isso que o ideal seria a experiência pessoal, mas ela é um caminho que se a pessoa... Assim, ninguém nunca está pronto para ela, mas se a pessoa quiser, ela pode avançar, né? E pegando o caso lá das experiências fora do corpo, que as pessoas viram o futuro da humanidade, tem como a gente explicar como isso é possível, de ver um futuro realmente? Assim, de maneira mais prática? Tem, porque tudo que vai acontecer, de certa forma, já tem uma certa antecipação. Em que sentido? Nós estamos aqui agora. É muito provável que essa noite ou noites anteriores nós já tenhamos nos reunido fora do corpo para debater, conversar e fazer algo em prática aqui. Caramba. Tudo que é físico começa nas dimensões extrafísicas. Nossa. Isso não vale só para aqui. Reuniões profissionais, reuniões familiares, questões... Toda questão que você pensar que envolve a parte humana começa no extrafísico. Ou até relacionamentos. Tem pessoas que de repente começam a se relacionar primeiro, um romance extrafísico, um contato, para depois, de repente, um olhar para o outro diferente, mas aquilo não começou ali. Já começou de uma natureza anterior. Antes de eles se encontrarem fisicamente, Também, na realidade. Ou já se encontraram, mas de repente não deu aquele start. Nunca bateu o santo, assim, né? Mas de repente um olha por diferente e fala, não sei, tô começando a ficar a gostar de você, tô me sentindo atraído por você. Então esse relacionamento ele começa geralmente antes. Então... Onde?
nas dimensões extrafísicas Extrafísica. ou dimensões espirituais, as dimensões que não são material. E que não tem o tempo. Às vezes, nem todas. As que não têm tempo são as mais elevadas. Para essas questões nossas do dia a dia até que tem. Mas admitimos que o universo ele é multidimensional. Tem várias dimensões. Das mais negativas inferiores até as mais elevadas de alto nível. Então, quando a gente sai do corpo toda noite ao dormir, isso para nós é um fato, a gente tem esses contatos. Só que nessas pré-cognições, ou nesse evento futuro, de alguma forma esses seres de luz conseguem já antecipar probabilidades do que pode ou não acontecer. Então, por exemplo, questões que envolvem muitas pessoas, que envolvem massas, essas são mais fáceis de serem percebidas, porque envolve todo um processo de muita energia que envolve aqueles seres ali. Quando é algo mais individual, particular, não necessariamente. Eu já vi pessoas, por exemplo, que tiveram uma pré-cognição e viram que ela iam ter um acidente com um determinado veículo. Pode ser um barco. Ela viu que ia ter um acidente com aquilo ali. Ela viu a cena, ela viu o contexto. Se ela evitar, o futuro foi modificado. Por isso que diz que não há um determinismo. Agora, questões grandes como, vamos pegar aí uma Copa do Mundo que tem as milhões de torcedores, ou eventos, eu divido eventos esportivos porque geralmente tem muita gente envolvida, mas alguns eventos que envolvem questões financeiras, geopolíticas, isso é mais fácil prever porque envolve essas grandes massas. Então tem muito contexto, muita gente junta, está tudo entremeado. Mas mesmo esses processos, eles podem ser modificados. Então a gente nunca afirma que o futuro, o destino ele é certo, ele é inevitável. Tudo ainda está num processo de mudança. Um caso que na verdade eu vi vários casos ao longo da minha vida de pessoas, por exemplo, que voltaram da morte na EQM, e vários que a pessoa é mostrado para ela as duas possibilidades futuras que ela teria na vida. Teve inclusive um jovem que foi o último que eu vi desse caso, que teve um acidente, foi um acidente de fato, ninguém teve culpa de nada, mas deram para ele a opção dele voltar para a vida ou ele ficar ali com aqueles seres e de fato, faleceu o corpo dele. E para ajudar na decisão, mais uma vez mostraram as duas realidades simultâneas para ele. Uma bifurcação. Bifurcação. Ele viu de um lado, se ele não volta, ele viu os pais se separando porque a mãe acusou o marido de não ter cuidado para não ter acontecido um acidente. O marido ficou alcoólatra, a mãe depressiva, o irmão entrou nas partes ilícitas. Ele viu a família se desmanchando por causa daquele evento. E do outro lado ele viu ele voltando, uma recuperação difícil, os pais permanecendo junto, mas que tudo ia acabar bem. Puta, que da hora. Então aí eu pergunto, qual de e ele viu as cenas, não é que contaram, ele viu e sentiu o que poderia acontecer. Como se fosse um filme. Exato. Então ali você vê que tudo é um processo de escolha evolutiva. Ali era um divisor de águas da existência dele. A escolha que ele fizesse ia dizer como é que as coisas iam se encaminhar. E obviamente ele escolhe voltar pela mãe, pelo amor, pela família, até para entender que faria muito mal àqueles entes queridos dele. Então ele escolhe voltar e obviamente aquilo acaba acontecendo. Agora, o assunto ele é tão complexo que eu já vi, por exemplo, relatos de pessoas que também acessaram o futuro, ajudados, patrocinados por esses seres de luz, esses guias mentores, que a pessoa acessa muita coisa do futuro que provavelmente iria acontecer e eles falam, agora você vai voltar lembrando só desse pedaço e desse outro pedaço. O restante a gente vai apagar para não afetar o seu livre-arbítrio, porque ainda pode ser mudado ou para também não tirar a graça de muita coisa que a pessoa teria que passar ao longo da vida. Então ele sabe que ele acessou o próprio futuro, ele volta com certas cenas específicas, mas muito do que era mais sensível, que poderia ser mudado, ele volta sem a memória. Então, para você ver o nível de sofisticação que eles têm. Inclusive, pessoas que encontraram futuro amor nessas experiências. Teve uma mulher que ela viu que ele encontrou o marido num ônibus, uma roupa tal, aparência tal. Anos depois, ela esquece aquilo. Anos depois, quando ela bate o olho, ela fica daquele choque.
de ver a cena do mesmo homem que foi apresentado para ela. Como se fosse um déjà vu, assim? Não, ela sabia, Ah, já ela sabia. lembrava, ela Tá. voltou lembrando da experiência. Mas quando ela vê, na hora vem a imagem da experiência da quase morte que ela teve, ou da saída do corpo que ela teve, e ela falou: "Ah, é o fulano", lembrou porque a figura ela nunca esqueceu, ficou muito gravada a imagem Nossa. daquela pessoa que um dia apareceria na vida dela. E Ale, deixa eu perguntar uma coisinha. Você tá falando de experiência quase morte, né? Pode ter gente Também. pode ter gente lá se perguntando, né? Pô, mas a morte... Tem muita gente que ignora a morte, né? Seja por medo, por tabu e afins. Mas tem a experiência fora do corpo e tem outros tipos de experiência, né? Que eu vi você comentando. Experiência à beira da morte. Sim. Você consegue explicar o que seria Ótimo, muito bom. cada uma delas? Muito bom. E qual a diferença, entendeu? Para as pessoas verem que isso realmente tem uma relevância. Sim, muito legal. Bom, primeiro vamos começar com a principal de todas, que é a experiência fora do corpo. Chamada, né, de viagem astral, projeção, desdobramento, emancipação da alma, arrebatamento. É um fenômeno antigo, né? Mas é o fato da pessoa simplesmente sair do próprio corpo de modo espontâneo ou controlado, aplicando metodologias específicas. E existe um tipo de saída do corpo forçada, que é no caso chamada EQM, que é baseado num acidente, numa queda, uma parada cardíaca, algo assim muito grave. Ela muitas vezes não sabe nada do assunto, ou é ateu, ou tem uma crença, mas nunca ouviu falar assim de saída do corpo, e se vê fora do corpo, passando por túnel de luz. Porque assim, na saída do corpo, nem sempre vai acontecer algo espetacular. Você pode sair e ficar no teu quarto e falar: e agora? Para onde que eu vou? É você que decide tudo. Na quase morte, não é que ela é teatral, mas ela é uma grande apresentação. É um showroom assim de... Nós vamos te dar um banho de lógica para te apresentar como é que é a vida após a morte. É Sabe? uma revelação. É, tipo uma revelação. Levam para onde ela estava antes de renascer, encontra quem que é o ser de luz dela, revê parente falecido, lembra de vida passada, às vezes acessa o futuro, um monte de coisa. Um fenômeno muito forte, muito impactante. O que é esse túnel, se você puder aproveitar e É explicar? uma transição de dimensão. Ela pode acontecer, inclusive, na própria experiência fora do corpo, que não tem nada a ver com um acidente. Você pode sair do corpo e passar por um túnel e ir para uma dimensão mais sutilizada, mais sofisticada. Literalmente um túnel Literalmente um túnel. de luz. É. Alguns parece que o túnel inteiro é feito de luz, outro é um túnel que no final tem uma luz. Varia muito o termo. Então temos a saída do corpo, que é espontânea ou autoinduzida. A EQM, que ela é forçada, baseada em acidente, algo físico. Tem a experiência à beira da morte, que é quando o indivíduo está em estado terminal e ele começa a ter uma expansão da sensitividade ou do parapsiquismo, da paranormalidade dela. E ela começa a ver: olha, eu tô vendo meu pai aqui veio me receber, eu vi para onde que eu tô indo. Ela começa a narrar eventos que estão acontecendo ali pouco antes do falecimento dela. E muitas vezes os parentes devem achar que, putz, tá louca, né? Né? Mas Tem isso, né? mas tem alguns que ficam até confortáveis. Falam: olha, eu entendi que papai ou mamãe está indo para um lugar bom, eu tô sentindo que ele está sendo acolhido, recebido, sabe? Tem um quê assim de Um ele filho. está sendo amparado, ele está sendo ajudado, sabe? Há um conforto no sentido de que parece que ele vai ficar bem. Agora, tem um outro fenômeno mais raro ainda, que é o chamado a experiência de morte compartilhada. Já ouviram falar desse? Nossa, essa é nova, Como hein? que é essa? O Dr. Raymond Moody Jr., que cunhou o termo EQM na década de 70, ele que analisou os primeiros casos, viu que haviam muitas coisas similares, quem falava que voltava da morte com alguma memória. Ele, em inglês, é NDE, Near Death Experience. E alguns anos atrás, deve ter uns, sei lá, mais de 10 anos atrás, ele cunhou o termo SDE, né? Que é Shared Death Experience, que é a experiência de morte compartilhada. Porque ele viu casos reais, mas esses são mais raros. Olha só que isso aqui é fantástico. Teve até um caso que ele acompanhou de perto, de uma enfermeira que tinha um paciente em estado terminal e ele estava ali literalmente falecendo, estava se desligando, estava partindo. Quando esse ser dá literalmente o último suspiro, a enfermeira, por esses seres, ela é tirada do próprio corpo lucidamente, uma experiência fora do corpo que ela não pediu, ela não sabia, tiram ela do corpo e ela vê aquele ser então
saindo pela última vez do corpo, vê uma luz adentrando o hospital, vê os parentes vindo até aquela pessoa para recebê-la na sua vida após a morte. Ela vai com ele, passando também por um túnel energético, um túnel de luz, vai até o local onde ele iria, a comunidade, a colônia espiritual, que seja, aonde ele iria se localizar, vê tudo o que acontece na vida após a morte. Então ela morreu, entre aspas, junto ela com viu ele. tudo o que aconteceu, mas é claro, depois que ela vê, eles fazem ela voltar para o corpo, e ela ali, embasbacada, porque não é que ela falou, eu vou relaxar, vou dormir, não. Ela estava olhando ele ali, de repente, sai junto do corpo, vê tudo o que acontece e volta narrando. E é como se o tempo tivesse paralisado. Eu lembro de um desenho animado antigamente, um filme, né? Que parava tudo ao redor e só você continuava. Sim. É como se fosse isso. Nem sempre. Quando ela nem volta para aquele momento exato no relógio? Não, nem sempre. Na experiência fora do corpo mais comum, é o tempo que você passa fora ser mais longo do que o tempo aqui. Já aconteceu comigo de ficar 10 minutos fora do corpo, mas a sensação é que foram 2 horas. Qual que é a explicação? É que esse corpo que sai, o corpo sutil, ou o corpo astral, o perispírito, que seja psicossoma, ele é mais veloz, ele é mais ágil, mais rápido do que o cérebro humano. Entendi. Ou seja, quando você sai, você tem uma habilidade psíquica de realização muito mais poderosa, que você faz um monte de coisa, o tempo parece que flui até mais rápido, não que você se sente, né, em 2x, em acelerado. Para você está normal, mas tudo ali é tão mais expandido, mais forte, que acontece muitas coisas rapidamente, você viu um monte de coisa, e quando você volta, passaram-se pouco tempo. É como se o tempo fosse relativo. Relativo, exatamente. Existe, inclusive, em certas comunidades, certos bolsões de energia, que o tempo ali flui ainda diferente. Tem até um exemplo talvez não muito bom, mas para quem gosta de Dragon Ball, tem até eles treinam numa sala que eles ficam pouco tempo no período deles, quando eles voltam estão barbudos assim, eles ficam treinando ali o Goku e o Vegeta, e o tempo exterior passou pouco tempo, mas eles voltam barbudos, eles ficaram lutando, treinando muito tempo naquela sala específica. Como se eles tivessem ficado anos naquela Exatamente. Sala. E existem relatos que isso acontece exatamente nas experiências de EQM de fora do corpo. Que a pessoa sai, vai para certos locais, que o tempo ali parece que passaram literalmente anos, e quando ela volta, passou muito pouco tempo. Mas não que o relógio parou. Isso assim que o tempo freou para nós, não. Ele volta com menos tempo, entendeu? Então, nesses casos, inclusive de morte compartilhada, é chocante porque é alguém testemunhando a passagem de alguém querido que foi bem recepcionado. E tem vários relatos de pessoas, geralmente enfermeiras ou enfermeiros, que em processos hospitalares viram. Tem até casos que é também de morte compartilhada que a pessoa tem por clarevidência ou vidência extrafísica, que a pessoa está relaxada, ela não sai do corpo, mas ela enxerga tudo o que está acontecendo. Vê ele saindo, vê as pessoas, os seres chegando para recebê-lo, vê as energias envolvidas. Ele literalmente enxerga todo o processo de passagem. Então, temos aí também a experiência de morte compartilhada. Muito bom, hein? E por que você acha que acontece essas experiências de morte compartilhada? Será que tem algum propósito que por trás da galera querer mostrar algo para nós? Provavelmente é também para passar a mensagem de que a vida prossegue, a vida continua. Só que para isso eu vejo que o mérito é mais do enfermeiro, de quem está junto, do que propriamente da pessoa que falece. Porque não ache que é algo simples você promover algum fenômeno em alguém. É muito complicado, porque a pessoa tem as limitações dela, as crenças, até os bloqueios energéticos de chakras que podem afetar. Tem todo um componente que não é fácil chegar assim. Mas se o enfermeiro está mais aberto, ou ele tem uma espiritualidade maior, ou se ele está num momento, naquele dia, sei lá, aquele dia fluiu bem. A partir dali, ela tem condições de poderem atuar em cima dela para ela trazer uma mensagem. Olha, eu pude observar nesse momento, talvez para consolar a família, ou se a família tiver abertura e dizer que a pessoa viu e contar o relato dela. Então depende, acho que mais da pessoa
envolvida do que da pessoa propriamente dita. Entendi. Porque não é fácil. Se fosse assim, o ser de luz chegava em todo mundo, promovia um fenômeno, uma clarividência, entre aspas, provava para todo mundo que existe, mas não é assim que a banda toca, né? Mas acho que o ponto do Maurício é, será que existe um propósito dos seres do lado de lá? Porque por que acontece com eles e não aconteceu comigo, ou com o Maurício, ou com o Bruno, com o pessoal lá de casa? Isso eu também não saberia dizer. Existe um propósito da galera do lado de lá em falar, putz, essa enfermeira, ela tá precisando, ela tá tão cética que ela precisa ver algo diferente para ela dar valor pro familiar dela dentro de casa, sei lá. Mas de qualquer maneira é interessante que mostra que se é uma coisa compartilhada e não é única, sim, dá pra gente inferir que não é uma coisa, foi algo da cabeça da pessoa, igual muitas pessoas céticas não acreditam. É só um sonho, um delírio. Sim. Não, porque é algo compartilhado realmente, que ela tá vendo algo que, junto com o cara ali, que tudo bem, ele acabou de morrer, mas eram dois seres humanos vivendo aquela mesma situação, né? Sim, mas a gente pode pensar, as causas talvez sejam muito individuais, mas o que dá para pensar é que muitas pessoas têm experiências fora do corpo em conjunto. E imagina só, nós aqui combinamos de sair do corpo e nos encontrarmos em tal lugar, em tal horário. Dá para fazer isso? Dá para fazer. E você sai do corpo, encontra alguém em determinado horário marcado, e aí você volta e vê o que cada um pôde perceber. Você já fez essa experiência? Já fiz, já. Com outros colegas? Sim, muito tempo atrás. E várias pessoas conseguiram ver quase a mesma coisa que estava acontecendo ali. Olha só. Inclusive, quem começou isso foi os parapsicólogos americanos. Eles criaram uma coisa chamada Projeto Fly-In. Só que a ideia deles era o seguinte, eles colocavam um objeto numa sala específica e na época anunciava para os Estados Unidos inteiro. Na época era por carta, jornal. Tal horário, tal dia, quem sai do corpo vem aqui e nos diga o que tem em cima da mesa do lugar. E aí várias pessoas chegaram aí e voltar falando, olha, naquele local existia isso, aquilo e aquilo. O mesmo relato. O mesmo relato. Nossa. E tem inclusive relato que eu já vi de casais que, por exemplo, um vai viajar, naquela paixão toda, aquela saudade, se encontram também numa experiência onde os dois estão lúcidos fora do corpo e quando eles retornam, eles falam, você lembra do que aconteceu? Você viu isso, você viu aquilo? Tudo isso é possível. O próprio Saulo Calderon, que já esteve aqui, ele conta de uma experiência dessa, que ele saiu do corpo, ele viu o que aconteceu, ele volta, aconteceu isso, todo mundo... Peraí, mas não era sonho? Você também viu, sabe? Pessoas verem a mesma coisa. Ele contou que ele estava no ônibus, né? A casa do ônibus, exatamente. Ele pegou um busão com um amigo dele, né? Sim. Foi voando. Então, como é que você vai falar que isso é sonho, que isso não existe? Não, exato. São experiências compartilhadas, onde a informação foi mostrada que aquilo é uma realidade, é um fato que foi provada ou que foi experimentada por pessoas que não tinham como ter essa ligação e saber disso. Então, os fenômenos, porque assim, o fenômeno ele é impactante, mas no fundo, qual que é a essência? Sempre é a evolução da consciência, a melhoria do que você está fazendo, de quem você é, para onde é que você está indo. Porque por que uma pessoa vai lembrar de uma vida passada ou acessar o próprio futuro? Talvez a pessoa queira fazer o que com isso? É por medo? É para quê? Quando a intuição ela é positiva, que a pessoa quer fazer algo construtivo, aí o fenômeno agrega para trazer mais maturidade para que a pessoa tenha... O fenômeno seja uma ferramenta de crescimento. Porque senão seria muito lúdico. Vamos acessar o futuro, vamos ver tal coisa, vamos tentar ganhar dinheiro fácil. Mas seria uma recreação. Uma recreação, um entretenimento, né? Sim. E continuando a história do futuro, né? A gente muito fala da tal da transição, né? Que o planeta está numa transição. E você comenta sobre um processo de reurbanização que está acontecendo. Se você puder contar o que seria esse processo? Legal. E quando a gente fala de futuro, é meio complicado a gente poder falar o que de fato acontece ou não, porque muitos videntes acabaram errando, né? Até tem bastante. Tem bastante, né? Eu, por exemplo, sou um pouco contrário à própria ideia da Baba Vanga, que é a famosa vidente cega. Quer dizer, ela era, né? Ela morreu já em 96, ela faleceu há muito tempo. E ficam, parece que inventando em nome dela e parece que o negócio não vai para lugar nenhum. Mas enfim,
Só que quando a gente fala de mudança planetária, de entender o futuro, várias pessoas já tiveram experiências percebendo que de fato estamos em uma transição. E essa transição é um tipo de mudança das energias do próprio planeta. Quando a gente aborda que existem comunidades extrafísicas, ou seja, cidades astrais ou cidades espirituais, ou ambientes onde as pessoas vivem na vida após a morte delas, a gente compreende que existem níveis e níveis de cidades extrafísicas ou espirituais. E o que se percebeu já há muito tempo é que os seres, né, que coordenam a evolução do planeta estão fazendo a limpeza, a remissão desses locais doentios, desses locais perturbadores, esses infernões, essas áreas umbralinas, eles estão limpando isso. E isso está trazendo muito, entre aspas, problema para a vida humana. Por quê? Porque você imagina um local extrafísico que está há 100, 200, 1000 anos, com populações ali perturbadas, desequilibradas. Há todo um componente muito incrustado naquele local doentio. E o que eles fazem? É todo um processo que leva-se anos de retirar aqueles seres doentios, encaminharem eles para locais de transição, até mesmo para o renascimento. É feita uma limpeza daqueles seres doentes ali e aquele local vai sendo reurbanizado, quer dizer, ele vai ser reestruturado. Eles vão mudando. O que se percebeu? Que depois do segundo grande conflito da Terra, chegou num ápice de comunidades ou ambientes doentios no planeta. Chegou num ápice. Ali não tinha como piorar. E foi ali que teve a ideia desses seres mais evoluídos, esse plano de começar. A transição começa depois dali. Não começou agora, no ano 2000. A transição já começa há muito mais tempo. Se você pegar, por exemplo, gráficos que mostram a taxa de natalidade de pessoas nascendo, há um crescimento absurdo da década de 40 do século passado para agora. Sim. Coincidentemente, será que tem mais gente nascendo porque estão fazendo essa limpeza, essas faxinas nessas comunidades doentes? É uma questão. E a partir dali, vários locais negativos começaram a serem limpos. E isso deve continuar pelas próximas décadas. Só que aí, o que acontece? Um processo seríssimo que eu já percebi de várias experiências de pessoas extremamente perturbadas que não renascem há séculos ou há milênios. E agora estão renascendo? E agora estão renascendo. Porque o que se percebe nitidamente é que na vida após a morte, o tempo não cura. Se você tem uma ideia fixa, uma ideia perturbadora, ela continua rodando dentro de você e ela nunca alivia. Ela pode aliviar se a pessoa quiser. Se ela tomar uma vontade firme, ela consegue mudar. Mas a tendência é que a pessoa fique 50, 100 anos com a mesma raiva, com a mesma mágoa, com a mesma culpa. O tempo não vai dissipar como o nosso corpo aqui faz. Sim. Você vai vivendo e esquecendo. Lá não. É uma ideia fixa que nunca sai daquele padrão. E tem pessoa... Eu já vi um caso, por exemplo, de um ser que ele não suportava a traição da esposa que tinha abandonado com o melhor amigo. E aquilo é na época dos gregos, assim, romanos. Era uma época... Tipo, os seres já viveram, já renasceu. Ninguém nem lembra mais daquilo, mas o ser está lá há séculos. Revivendo aquele sentimento. Aquela raiva que não cura nunca. E em alguns casos até perseguindo aquele ser, aquele espírito que renasce atrás, nunca esquecendo o que ele fez no passado que está lá atrás. Ele vira um obsessor, então, dos Exatamente. dois. E com um nível assim, de alteração emocional muito forte. Quando esses seres que não renascem há muito tempo, é uma luta, é uma briga mesmo na espiritualidade, os seres de luz, dos mentores, para fazer esses seres renascerem. Porque muitas vezes são dotados de certa inteligência, certa capacidade energética e não se permitem renascer como qualquer outro indivíduo. Porque eles querem, por espontânea vontade, viver aquilo. Eles não querem mais renascer, eles querem ficar obsediando naquele padrão emocional que ele tem alterado, ele não quer mudar aquilo. Então, alguns seres ficam, de fato, séculos naquela perturbação terrível. E aí, quando conseguem renascer, é uma vitória, mas ele volta completamente alterado.
O emocional dele continua de séculos ou de milênios atrás, exatamente como ele vivia antes. Ele vai ter que se readaptar à vida humana. Tem várias histórias, literaturas verídicas desses seres, desses espíritos que ficam realmente há muito tempo. E nesse processo de limpeza do planeta, essa reurbanização, essa transição que está sendo feita nas dimensões inferiores, tem muitos desses seres que não renasciam há séculos que estão conseguindo fazer com que eles renasçam. E alguns casos mais patológicos, mais barra pesadas, eles simplesmente são transmigrados, como se diz. Quer dizer, ele vai renascer num outro planeta inferior à Terra, porque aqui ele está tão doente, ele está tão patológico, que não cabe nem nascer mais aqui. Tem que se acostumar em outro ambiente. Mas tipo assim, você reprovou. Sabe o aluno que ele reprova? Aham. Só que um reprovar que você não fica na mesma sala. Você volta... Reprovei no segundo ano. Não, mas você volta pro primeiro. Sim. Então, a pessoa está num nível tão primitivo que ele tem que renascer num planeta, às vezes, que nem tem tecnologia como o nosso, pior que a Terra, para se reajustar e voltar a ter uma nova perspectiva de vida. Nossa. Porque aqui ele está completamente assim arrasado. Então, a transmigração, tem a transmigração positiva também. Melhorei, estou num nível melhor do que a Terra, sei lá. Você tem a opção de às vezes, ir para um lugar melhor. Existe isso. Mas a transmigração negativa, aquela, você só fez besteira, você às vezes piorou a vida de milhões de pessoas, você está num estado que aqui não tem mais... Você nem a sua mentalidade vai conseguir melhorar nessa casa aqui. Vai para um outro ponto. Então, nessa reforma, nessa transição que está sendo feita já e que se percebe fora do corpo, muitos estão sendo renascendo e muitos estão sendo literalmente expulsos para locais diferentes. E muitas pessoas que eu já vi saíram do corpo, viram comunidades negativas doentes e anos depois, tempos, ela volta lá e o lugar já não está mais tão doente, já foi literalmente limpo. Claro. Aquele local deixou literalmente de existir. Então você muda o padrão da energia, das emoções e da galera que vivia ali. E da onde que vem, será, essa ordem de vamos limpar? Isso é dos seres que coordenam a evolução da Terra, os seres mais evoluídos que estão por aqui, que têm a maturidade para identificar que isso tudo está acontecendo, porque não é uma coisa que surgiu espontaneamente da natureza. Eu posso divergir de algumas pessoas quem que coordena a evolução do planeta, mas vamos dizer que são seres que não renascem mais, extremamente evoluídos. Alguns podem ser encontrados em experiências fora do corpo, ou em experiências de EQM, que a pessoa vê que é um ser que não tem mais forma humana, um ser muito poderoso. Alguns falam até que é Deus, porque ela não tem outro referencial. Ela fala, é um ser que me ama profundamente, ser muito poderoso. E aquele ser dotado de uma capacidade imensa de realização, muitos desses seres são que coordenam, que estão de olho em absolutamente tudo que acontece aqui. Nós não estamos jogados ao léu. Sim. Né? Há uma supervisão de seres evoluídos em tudo que acontece aqui. E só que essa inteligência superior, esses seres, não é mas são esses seres que coordenam tudo, viram, olha, agora é o momento da Terra fazer essa virada. E aí, por esses conflitos, por tudo que teve no passado, está sendo feito esse movimento que é gradual, tende a durar as próximas décadas. Só que aí a gente nunca vai saber como que isso vai acontecer. Quais os passos? Por exemplo, o Robert Morrow, né, o projetor, ele saiu e encontrou um ser desses super evoluídos, numa experiência dele. E ele falou o seguinte, olha, a humanidade vai se unir ainda. Vai haver um senso de união. Só que o Morrow sempre foi um empresário americano vivo, esperto, né? Ele falou assim, vem cá, desculpa, ele falou assim, vem cá. A humanidade, por vontade própria, não vai fazer isso. Aconteceu uma crise muito séria para a humanidade se unir, não foi? E ser evoluído falou, foi. A crise vai chegar. Mas fica tranquilo que de uma forma ou de outra, as coisas tendem a melhorar. Agora, qual crise que vai fazer a humanidade se unir? É um processo de ataque fora? É uma crise financeira global? Sanitária. É uma crise sanitária? Talvez muito mais forte? Né? Mas vai acontecer alguma coisa, mas não para castigar, mas é que é um processo que já está sendo antecipado e visto por seres mais evoluídos,
que precisa para o quê? Para reorganizar a casa. Então essa transição, essa reurbanização, eu falo que é uma reforma de uma casa. Você vê uma casa em reforma, você fala, cara, isso aqui tá horrível. Caótica. Mas é o quê? Uma transição. É o momento que você está reformando e quando acabar você fala, uau, ficou muito melhor essa casa. Só que durante a reforma a gente fica doido, né? Aquela poeira, É o que está aquele acontecendo entulho, agora. aquele monte de conflito. Você fala, não é possível que isso aqui está dando certo. Mas tá, é uma reforma. Leva tempo, mas a expectativa... Quando eu vi o Moro falando... Isso que ele falou não foi agora, foi algumas décadas atrás, quando a gente nem falava disso. Mas já havia esse movimento de limpeza extrafísica. E você fala, qual o colapso? Será que é brigas geopolíticas? A gente não sabe. Mas algo vai ter, Mas todo mundo provavelmente. sente que há uma mudança global. E eu considero muito também em função da informação compartilhada e distribuída que a gente tem, chamada internet. Onde você não tem mais os fields que detêm o poder, a informação, a própria experiência fora do corpo. Ela foi um assunto de um segredo de grupos que se escondiam para estudar, para aplicar em todas as eras. Tem relatos até no próprio Antigo Egito que altas hierarquias dentro da política egípcia que tinha acesso a relatos e vivências de experiências fora do corpo. Nossa. A grande desde essa população, mas os grandes sacerdotes, os como é que fala o imperador, como é que fala do Egito, Faraó. o faraó, eram altas classes, só castas que tinham acesso às informações. E durante a Idade Média também, se você falasse, você ia ser você ia ser punido, você ia ser taxado de bruxo. Então, muitos fenômenos foram tratados de uma forma, não só fenômeno, mas tudo. Tudo era muito fechado, restrito. Era o monopólio do conhecimento. Monopólio. Hoje estamos abertos. A gente pode falar isso ainda, pelo menos, de uma forma mais tranquila, de uma forma aberta. Então, eu vejo que é o próprio movimento que a gente faz sobre universalização dos conteúdos, essa abertura de país de um para o outro, essa internalização faz bem para um processo de mudança gradual que está chegando. Então, essa reurbanização é um processo muito sério, muito profundo, que a gente às vezes nem entende direito. Às vezes acontece uma coisa lá no outro país, mas que tem a ver com um processo que é de cunho global. No extrafísico. Já acontecendo. E no físico também, que tem a ver com processos globais, né? E o extrafísico, quando você fala extrafísico, você está querendo dizer dimensão mental? A dimensão extrafísica. Eu gostaria que você pudesse, por gentileza, explicar para nós, para a galera lá de casa, o que é de fato a dimensão mental. Existem outras dimensões. Legal. A dimensão mental está na 4D, na 5D ou nada a ver? Eu não chamo nem de 5D. Eu prefiro porque isso é um termo ainda muito humano. Um referencial muito nosso. Até o meu canal chama dimensão mental, por quê? Porque entre as várias dimensões que a gente percebe, primeiro, se você sair do corpo mais denso, para onde é que você vai? Para as dimensões chamadas inferiores. Mais denso, né? Mais pesado, você vai para baixo. Exatamente. Não ir para baixo. Olha que coisa contraditória. Os infernões estão no céu. Caramba, As dimensões negativas estão no céu, estão para cima. Pô. Todas, sem exceções. Não sabia. A não ser alguns casos que as pessoas relatam, de pessoas perturbadas em processos de cavernas, que isso acontece. Mas se você sair do corpo, as primeiras, entre aspas, camadas são aqueles locais de pessoas, de máfias, de gente agressiva, de gente que faleceu completamente perturbada, magoada, cheio de conflitos internos dentro dela, sabe? Então tem milhares desses locais que a gente falou, essas comunidades doentias. Existem comunidades de transição, hospitais, escolas, educandários, locais que preparam as pessoas para o renascimento e para dimensões mais elevadas. Por exemplo, alguém que estava super perturbado numa dimensão doente, às vezes pelo jeito que ela faleceu, pelas coisas que ela não fez na vida, sabe? Os arrependimentos mortificadores, sabe? Arrependimentos mortificadores, arrependimento assim de morte. A pessoa não admite que ela não fez aquilo que ela fez, aquele arrependimento terrível. Ela não... eu me arrependo, me ajudem, eu estou aberto para ser ajudada. Ela não é levada a uma dimensão assim elevada do nada. Ela passa por um local de transição, onde ela vai ser esclarecida. Tem um processo. Vai ser desintoxicada energeticamente. Há um processo para ir para dimensões mais elevadas. As dimensões mais elevadas têm cidades de todas as naturezas. Aí entra até a famosa nossa solar e várias outras
De todo que é tipo. Que também fica no céu. Todas. E só que aí que tá. A coisa é tão interessante que se você sair do corpo e numa dessas comunidades espirituais, essas colônias extrafísicas, e perguntar a quantos quilômetros a gente está do solo, eles sabem. A gente está aqui a 30 quilômetros do solo. Eles sabem a distância. E esses locais, eles estão ligados à gravidade terrestre. Por isso que se fala, por exemplo, o exemplo famoso do nosso lar, ela está sob a cidade do Rio de Janeiro. O planeta roda, a comunidade extrafísica acompanha a gravidade e rotação da Terra. Senão daqui a pouco ela estaria no meio do mar, estaria na África, mas não. Ela acompanha a cidade específica. São Paulo tem comunidades extrafísicas ligadas aqui, a maioria dos... E tem local que não tem ligação nenhuma. Tem comunidade ligada no meio do deserto, no meio do mar, no meio do nada. Mas existem relações com cidades e comunidades específicas ao redor. Então, os locais têm nomes. Qual o nome dessa comunidade? Que tem nomes, tem locais, tem idade, tem altura da terra. E quanto mais elevada for, até literalmente em relação ao solo, mais sutil aquele local vai sendo. Até que chega às dimensões das comunidades mais elevadas, elas nem têm referencial com a vida humana. Nos locais nem tem mais estradas, as casas são diferentes, ninguém mais anda, todo mundo só voa, tudo é absolutamente telepático, os seres ali são de uma ética impecável. Nossa. Então a comunicação é telepática. Tudo. Nas comunidades comuns já é, mas as mais elevadas, a gente fala que é uma espécie de, como é que eu posso explicar? Uma telepatia mais avançada, que você não troca só comunicação ou símbolos, você passa blocos de informação de um para o outro. É um processo tudo mais elevado. E para você estar lá, você tem que ter afinidade com aquele local. É um processo, tudo é afinidade. E o que acontece? Se a gente for mais... Chega um ponto que esses locais mais evoluídos já nem tem referência com a Terra mais. Eles não têm mais ligação com a Terra. Então, você até enxerga a Terra de longe, mas ele não se... A comunidade como se fosse estacionária no espaço. E não tem mais ligação com nada físico. Não parece mais nada. Mas é possível alguém que sai do corpo ir lá? Claro, com certeza. O próprio Valdo Vieira, uma vez, ele saiu do corpo feliz, chegou naquele lugar e falou, gente, eu tô fora do corpo. Quando eu voltar, eu vou lembrar que eu estive aqui com vocês, nesse lugar maravilhoso. E o pessoal assim, ó. Tipo, aí ele sentiu vergonha, que ele falou, gente, eu tô... É como uma criança, sabe uma criança que chega pro pai ou pra algum adulto e fala, gente, Sim. eu dou uma pirueta, olha aqui. E aí o adulto fica assim, olha, sabe, tipo, isso é tão óbvio. Então ele sentiu aquele constrangimento de que aquela emoção por contar feliz que ele estava lúcido fora do corpo ali, para aqueles seres de maturidade tão mais elevada, era como uma criança algo falando banal. banal. E ele sentiu aquele constrangimento e acabou meio que com vergonha voltando ao corpo, mas o padrão ali era muito mais elevado. E quando você vai para condições ainda mais sutis, aí você chega na dimensão mental. Nessa dimensão, aí sim, o tempo não existe mais. Não existe também forma definida. Então é um ambiente onde, vamos colocar que tudo é pura luz, energia e conhecimento. Todo mundo que vai lá não tem forma, não tem quadrado, não tem redondo, não tem caneca. É só energia. Só energia pura. E o ser, para ir até lá, já não é mais com esse corpo sutil, que alguns chamam de espírito, perispírito, ou corpo astral. Você tem que tirar esse corpo e você vai de corpo mental. O corpo mental é um corpo que todos nós temos, que não tem mais forma definida. É uma massa de luz, mas toda a inteligência nossa está ali e há emoções elevadas. Gratidão, afeto, compaixão, todas as emoções elevadas estão nesse corpo mental. Só que para você chegar nessa dimensão mental, os seres mais doentios, ou que não é só ser doentio, por exemplo, se eu estou numa fase de vida super conturbada, super corrida, ou passando por problemas, às vezes eu não tenho o estado íntimo, a tranquilidade necessária para acessar aquela comunidade, para acessar aquele padrão mais elevado e mental. Mas, a princípio, qualquer pessoa pode acessar essa comunidade. Tem relatos de quase morte de pessoas que nunca ouviu falar do assunto. De repente, ela se vê fora do corpo, ela sente que ela expande, ela sai daquele corpo, aquela réplica dela, e se vê sem forma. Ela fala, eu estou num lugar que eu não tenho braço, eu não tenho mão,
Eu sou uma massa expandida de inteligência, Caraca. de afeto, de amor, e ela vai para esses locais que tem outros seres que não têm forma também, nesse local que ali não existe nem tempo nem espaço, e trocam ideias, se encontram, há uma harmonia enorme, e vários projetores já tiveram experiências ao longo da história com essa dimensão Nossa. mental. Então, o que chama a atenção é o seguinte, qual que é a dimensão mais elevada? Não é nosso lar, não é uma cidadela, não é pessoas mais maduras que volitam, que voam, não. O lugar mais evoluído do universo é a dimensão mental. Caramba. E por isso que as pessoas falam assim, como é que surgiu o universo? Essa pergunta ela é muito errada. Porque o universo físico é complexo, mas o universo ele é multidimensional. Como é que foi criado um local sem tempo nem espaço e que toda a informação do universo está ali? Aquilo é o mundo das ideias que o Platão falava. Quem tem experiências ali, é como se fosse um imenso banco de dados que ela fala, qualquer coisa do universo eu posso captar aqui. Qualquer informação. Tá tudo disponível. É tudo disponível. Na força do pensamento ela acessa qualquer coisa que ela quiser sobre ela, sobre o universo, sobre qualquer coisa. Tá tudo acessível. Então, quando você fala criar, não é criar o universo. Como é que se criou as múltiplas dimensões? Porque tudo está junto agora. Tudo está cada um no seu padrão, cada um na sua frequência, mas tudo é uma coisa só, a rigor. Então, não é, como é que alguém criou um local que não tem tempo? Como é que se criou as outras dimensões que são mais densas, que vão densificando, até a dimensão mais densa que é o quê? É a matéria. Aqui é a energia condensada mais rústica, mais primitiva. Mas entende como que o universo, essa complexidade de... E eu não estou falando porque eu acho, porque se você olhar experiências fora do corpo antigas, muitos falam. Eu saí do corpo, eu vi isso, eu fui para tal lugar, eu vi esse correspondente. Eu vi um chinês, um oriental, um tempo atrás, que ele falou, surpreso, falou, eu saí do corpo, eu comecei a subir para o céu e eu vi lugares negativos. Eu vi locais, que nem a gente falou assim, doentes. Umbralino. Mas está no céu. Por isso que eu brinco quando eu vejo uma pessoa muito negativa, ela fala, eu acho que eu vou pro céu. Eu falo, eu tenho certeza que você vai. Porque os doentes vão todo mundo vai pro céu. Então, Tá tudo no céu, tá né? tudo no céu. Tá tudo na... Por isso até que alguns chamavam de comunidades, até dando nome de a parte da estratosfera da Terra. Enfim, tem toda uma teoria aí sobre essas comunidades e eu acho... Eu tentei sintetizar ao máximo aqui, né? Essa complexidade que são as dimensões aí. E você já identificou aí nos seus anos de trabalho alguma pessoa que realmente teve uma mudança brusca depois de uma experiência fora do corpo? Porque senão fica parecendo, muita gente deve achar que é quero ter uma experiência igual, eu vou viajar. Vou viajar, vou curtir. Vou fazer uma experiência do corpo, vou curtir também. Não, quero entender que tipo de expansão da consciência e despertar pode ser gerado a partir de uma experiência fora de corpo. Legal, mas vou falar uma coisa que não é romântica. Porque as experiências em geral de EQM ou de quase morte, que a pessoa quase morre e volta, essa tende a ser mais transformadora para a pessoa. Porque tudo que ela viu foi patrocinado. Fizeram para ela aquele show todo para ela ter aquelas revelações do que existe. Com um propósito. Com propósito. Então ela volta pensando, nossa, agora eu sei que eu não sou meu corpo, eu sei que os meus parentes que eu amava estão vivos, eles continuam num outro estágio, numa outra dimensão. Ela volta realmente transformada. Agora, o fenômeno da experiência fora do corpo, quando controlada, ela já é um evento que a gente fala que é neutro. Pode ser usado para o bem, como pode ser usado de forma patológica. Tem pessoas que vão desenvolver aquilo, e eu já vi pessoas que começaram a desenvolver, de repente ela caiu na tentação de espionar a pessoa amada dela, ou um ex que ela nunca esqueceu. Puta, sério? E ela fica com uma ideia fixa de sair do corpo e ver, cadê, minha ex está com quem? Tá? Onde é que ela está? Tentando o tempo todo usar aquilo de uma forma completamente negativa. Uma intenção negativa. E ela consegue? Por um tempo, sim. A tendência é que ela perca. Não se sabe se é o subconsciente dela que acaba bloqueando do tipo, vamos parar de fazer bobeira com isso aqui. Porque faz mal para você. Porque tá te prejudicando, você tá ficando mais doente com esse fenômeno. Ou se é o caso, inclusive, dos seres de luz, dos mentores, amparadores, que falam, olha,
Você não tem maturidade, vamos bloquear temporariamente até você voltar. Tem até aquela série, Por Trás de Seus Olhos, vocês chegaram a ver? Não. É uma série da Netflix muito legal que mostra isso. Uma mulher que era obcecada por um homem e ela saía do corpo e ficava espionando o homem o tempo todo. Olha Então é baseado também em questões reais. Mas tem também experiências positivas. Isso que eu ia falar. E tem o lado que, eu quero dizer assim, o lado humano você nunca pode desconsiderar. Mas você pode usar a experiência fora do corpo para justamente fazer o lado bom, que é superar o medo da morte, você entender essas realidades. Por exemplo, eu falei de dimensão mental. Pô, é muito legal, mas por que não ir lá? Por que não ir? Como é que é ir nesses locais mais evoluídos? O que é diferente? Ou um local doente? Será que eu vou querer ir para lá depois de ir para um local, né? Eu, por exemplo, um tempo atrás vi um local lamacento que uma pessoa colocou dentro da lama tudo que tinha na casa dela. A TV mais antiga, ossos, tudo que vivia misturado numa lama e a pessoa vivendo ali, num processo assim, grotesco assim. Caraca. E aí você olha e fala, pô, eu não quero ficar num negócio desse, sabe? Mas você foi lá, você viu. E então você pode ter uma parte, às vezes, lúdica no sentido de desbravar a realidade. O que existe? Onde eu posso acessar? Onde que eu posso ir? Isso também é uma forma de mudança, uma forma de autoconhecimento. Mas você pode fazer trabalhos também assistenciais. Ajudar outras pessoas, conhecidas ou não. Então você sabe que um parente está internado no hospital. Você pode sair do corpo e lá doar energia, saber o que você pode fazer, tendo contato com os guias ou amparadores deles. Passa uma mensagem para ele e para a família, tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Você começa a descortinar o véu da ignorância e começa a entender como que de fato as coisas são. Você vai ter uma proposta ativa de descoberta. Só que a pessoa tem que ter muito mais cabeça para ela não cair, que eu falei, nesse lado humano. De repente ela começar a querer espionar a vizinha tomando banho, ou alguém, né? Alguém fazendo algo negativo, simplesmente porque ela pode. Tem até um filme do Kevin Bacon, antigo, chamado O Homem Invisível. Que ele toma uma fórmula e de repente ninguém mais vê ele. E ele fala até no filme, tem uma chamada assim, se ninguém pudesse te ver, o que você faria? Você se corromperia? Porque esse é o ponto. Você sai do corpo e ninguém físico te vê. Você está invisível, você está imperceptível para a grande massa de seres. Se você pode ir aonde você quiser, com a força do pensamento, e ninguém pode ver que você está ali, pelo menos não físico, extrafísico todo mundo vê. Mas você se corromperia? Você faria algo positivo? Por isso que a gente fala de fazer curso de saída do corpo, de fazer alguma coisa nesse sentido, é usar o fenômeno como ferramenta de evolução. De você usar isso para poder descobrir quem você é, o que você faz quando você dorme, ou o que a gente pode dizer assim, quais são as nossas companhias extrafísicas? Já pararam para pensar? Quer dizer, quem que nos rodeia? São seres bem intencionados? São seres de luz? São seres perturbadores? São encostos? O chamado encosto, que é o assediador, o obsessor, o guia negativo, ou guia cego. A pessoa de repente vê, peraí, mas aquele meu viciozinho lá que eu não dava valor, tem uma galera atrás de mim por causa daquilo ali, entendeu? Tipo, a pessoa que fuma. Sim, de repente ela vê, sempre se fala que ninguém fuma sozinho, ninguém usa nenhuma substância ilícita sozinho, né? Mas de repente a pessoa vê, literalmente ela perceber, sentir, a galera que está com ela pode ser um choque. Isso faz ela voltar o pensamento, peraí, mas isso aqui então eu tenho que... Ou eu aceito que e tá tudo bem, é a minha escolha, ou eu reformulo a minha vida e abandono aquelas substâncias ali. Então depende muito de como que a pessoa vai se posicionar, mas ela tem a informação. Ela saiu e descortinou a realidade dela própria. Por isso que sair do corpo não é só uma coisa lúdica, é o instrumento que eu vejo mais poderoso para a gente avançar na maturidade. Espiritual. E olha que coisa curiosa. Alguns ficam achando que ter fenômeno é sinônimo de evolução. Tipo, olha, a gente falou aqui da pré-cognição. Ele é um profeta, ele é um vidente, ele vê, ele sente. Isso não quer dizer nada. Não, isso é o ego da pessoa. Tem gente que sai do corpo, como eu falei, até para um processo governamental já teve muito, para espionar nações opostas. E aí isso não é maturidade. Mas o que os seres evoluídos avaliam? É o nível de ética, o nível de caráter que a pessoa tem. E é quando você vê que o que importa não é o fenômeno que o outro tem, mas o caráter, aí a pessoa começa a reformar a si mesma. E outra coisa, é a compaixão, a fraternidade. Quando a pessoa percebe que isso é o grande
ponto central até da vida, quer dizer, você ser menos egoísta e doar mais do que você pode dentro do contexto que você tem, você tem uma nova visão sobre a vida. Porque viver é um processo de interação, onde vocês me ajudam, eu ajudo você, a gente ajuda o próximo, e mais ou menos, cada um no seu ritmo, vai fazendo uma fraternidade maior, sabe? Nossa. Então, nesse sentido, você percebe que a saída do corpo, ela revela as importâncias, as prioridades evolutivas, né? Inclusive, muitos se perguntam, para que eu nasci, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? A saída do corpo, ela ajuda a identificar isso. Mas nunca é uma linha assim. Por que ajuda? Em que sentido ajuda? Porque mesmo pessoas que acessam o futuro, como a gente falou anteriormente, a pré-cognição, elas nunca têm uma visão clara de tudo que ela tem que fazer na vida dela. Sempre é o momento mais a curto prazo. Próximo. Até tem um exemplo muito famoso, que eu concordo, eu acho muito legal, que mesmo para quem tem fenômenos, mesmo quem acessa as outras dimensões, é sempre como andar de carro na neblina. Você vai andando e o caminho vai se abrindo. Você vai percebendo os próximos, sabe, momentos. O que você tem que ter na sua frente. Porque talvez, para o nosso nível de evolução, nós não temos maturidade para lidar. Imagina que você fala para uma pessoa, por exemplo, você vai ter que, nos próximos 30 anos, você vai ter que escrever 10 livros, dar tantas mil horas de aula, você vai ter que passar por uma doença, vai mudar a sua vida, vai ter que separar e casar. Sabe, às vezes tanta informação, talvez desse ansiedade, a pessoa não saberia como lidar, digerir aquela informação. Por isso que mesmo com ciências, por exemplo, o próprio, se eu perguntar, Wagner Borges, Valdo Vieira, vários que eram exímios, ou eram exímios projetores astrais, pergunta o que ele vai fazer até o fim da vida. O cara não sabe, nem mostram para ele, para não ter essa questão de ansiedade, de não saber lidar com a informação. Agora, você sair e saber, por exemplo, agora eu preciso lidar com pessoas. Você teve informação. Ou eu tive, por exemplo, uma visão muito clara. Agora você tem que trabalhar com hipnoterapia. Veio muito nítido, muito claro. E quando eu fui fazer minha formação, veio déjà vu, veio um monte de coisa confirmando aquela informação que eu tive. Mas se você me perguntasse, por exemplo, em 2020, como é que ia estar hoje? Eu não tinha canal, não tinha nada. A vida deu uma guinada de um jeito que eu jamais esperaria estar aqui com vocês, ou estar dando curso, ou estar atendendo pessoas, sabe? É uma guinada, assim, que é tudo inesperado, mesmo trabalhando com saída do corpo. Mas, de repente, vem um insight, vem o ser... Inclusive, durante 2020, naquele confinamento, chegou um ser, né, um mentor, um ser de luz do meu lado e falou assim, agora começa a fase executiva da sua vida, quer dizer, agora que começa para avaliar a sua vida, a partir de agora. Aí eu falei, mas como assim? Eu já divulgava, já dava aula, né, já fazia tanta coisa. Eu falei, o quê? Tá menosprezando assim, né? Não, assim, tudo que eu fiz foi só uma preparação, foi só, sabe, o início da coisa. O que eu tenho para fazer na minha vida? Eu não sabia. E aí depois eles falaram, faz um canal de EQM. Me falaram fazer o canal, muitas coisas foram surgindo a partir de então. Minha vida deu uma guinada porque eles me alertaram, tipo, se prepara, muita mudança vem aí. E começaram a me dar dicas e eu fui mudando, fui melhorando e a coisa está crescendo cada vez maior. Então, você ter a experiência fora do corpo e outros fenômenos te dá esse senso de que você está amparado, que você tem... No caminho certo, no trilho. Que você está sendo observado, está sendo guiado de modo consciente por pessoas que querem te ajudar. Porque muita pessoa fala, eu quero encontrar o meu amparador, eu quero saber da minha vida, só que ela não tem essa informação, ela não tem essa capacidade de acessar outras dimensões. Sabe, ela quer acessar, mas não conecta. E você acessou essas informações conscientemente? Quando você saiu do corpo, você falou assim, eu quero ir em busca disso, desses caras que iam te falar essas coisas que te falaram, ou foi algo que aconteceu naturalmente? Aconteceu. Teve momentos que foram fora do corpo, teve momentos que foram quando eu acordei, que eu estava voltando para o corpo e veio a informação clara. Teve vezes que foram em processo de relaxamento, trabalhos energéticos que eu estava fazendo e veio a informação. E, por incrível que pareça, não é nem em momento que você está preparado. Um dia eu estava indo para uma cafeteria de manhã e, de repente, no meio do carro veio muito claro, é isso aqui agora. Eu falei, caramba, tive que parar, sentar, digerir. Não, faz sentido, mas espera aí.
vê toda aquela carga ali dirigindo para tomar um café, entendeu? Do nada. Do nada. Mas você tem o quê? A abertura, as suas energias, tua intenção está mais centrada e você está aberto para ter uma comunicação. Tem um ser... Eu faço um trabalho assistencial de energização à distância. Então, 1 hora por dia eu paro para doar energia para pessoas que estão precisando. Que legal. É um trabalho gratuito. Quem quiser até, depois podem colocar, tem o meu e-mail, o pessoal manda o nome completo e endereço. A gente ajuda, manda energia para a pessoa. Em grupo, assim. Pode fazer para o grupo inteiro. Para um grupo inteiro. A gente só fala assim, para ter um pouco de bom senso. Uma vez pediram assim, ajuda a cidade de Campinas. Não é piada. Um mandou assim, ó, ajuda o planeta Terra. Pô, mas aí tem que ser casos específicos, né? A pessoa está no hospital tal, a pessoa faleceu há pouco tempo, tinha esse problema, tal. E nesse trabalho de energização, tem um mentor, um amparador que me auxilia nesse trabalho. E sempre que ele está perto, eu consigo perceber. Quando eu evoco mentalmente, ele aparece. Então, há um trabalho... Veja, eu não faço essa tarefa assistencial pensando em ganhar nada em troca. Eu só dou. No final, quando eu morrer, eu vou ver o saldo, o que eu consegui ajudar. Mas, querendo ou não, você acaba angariando um olhar mais fraterno daqueles que querem ajudar outras pessoas. Por isso que, de vez em quando, aparecem umas cenas, umas ideias, uns contatos, até de outras pessoas, para, ajuda isso aqui, fala isso aqui, sabe? Para encaminhar outras... Então, o contato com outras dimensões vai sendo mais normal no dia a dia. E também quando eu saio do corpo e, de repente, tenho imagens, ideias, ou vem blocos de informação do que eu devo falar, do que eu devo fazer, como que eu devo agir. Então, esse contato ele é muito importante. Porque tem muita gente que sabe a teoria, mas na prática não contata, não interage, não tem ideias. Porque eu não sou criativo. Eu sou um captador de ideias. É diferente eu criar algo por mim do que você ser uma antena que eu tenho completa noção de que não sou eu. Eu estou captando e pelo menos tentando satisfatoriamente captar as ideias que vêm de outras dimensões. Né? Por isso que o desenvolvimento pessoal é muito importante. Você querer evoluir sem parapsiquismo ou sem sensitividade fica muito mais difícil. É um caminho muito mais escuro. Fica mais cego, A neblina do propósito de vida fica maior. Você vai tropeçando no meio fio e, sabe, vai batendo, né? Então, olhando lá para o futuro da humanidade, você acredita que quando acontecer, né, igual naqueles relatos que você fala, que a Terra está totalmente evoluída, as pessoas estão com muito mais clareza mental... Vamos torcer para chegar lá. Né? Será que todos nós vamos ter essa capacidade? Tipo, vai ser uma coisa comum, igual é para nós. Hoje a gente se comunica, né? Antigamente o ser humano nem tinha essa habilidade de se comunicar verbalmente ou por escrita. Será que o ser humano vai evoluir a ponto de conseguir fazer telepatia, sair do corpo? Seria uma coisa comum? Com certeza, com certeza. O próprio Morrow, quando viu o futuro da Terra, ele percebeu justamente isso. Que todos que estavam aqui tinham esse parapsiquismo, essa sensitividade aflorados de um modo natural. Porque, vamos pensar bem, se uma pessoa ela pode voar, por que ela vai andar? Ela vai querer fazer sempre o mais avançado, certo? E quando você tem um avanço da evolução, todas essas capacidades se tornam inerentes ao próprio ser humano. Tanto que a experiência fora do corpo, eu admito, como várias outras pessoas, que ela é insubstituível em determinado ponto da evolução da pessoa. Porque não dá para ficar, por mais que você tenha ética, maturidade, não dá para ficar só num processo material físico. Você tem que expandir, você tem que transcender, você tem que ir além da matéria. Como se fosse uma evolução mesmo, igual você deu o exemplo de voar, né? Por exemplo, criaram o carro. Pô, ninguém vai pegar uma estrada de charrete, vai usar um carro. Sim. Então, a partir do momento que você cria essa aptidão, né? Que é uma aptidão, você pode treinar isso, é sem volta. É sem volta, exatamente. E com o passar do tempo, por isso que a humanidade tende a evoluir para ter cada um a sua própria autocomprovação. Se você olhar nesses futuros que as pessoas percebem, já repararam que qual que é a religião dominante? Não tem. Não tem. Por quê? Porque as próprias pessoas já são capazes de interagir com as outras dimensões e de ter as vivências por elas mesmas sem intermediário. Sem a figura do médium, sem a figura de ninguém. Pergunte para quem viu o futuro da Terra, mas
Quer dizer, então no futuro todos vão ser cristãos, budistas, taoístas? Não. Todos vão ter a própria visão da realidade pela experiência direta que elas têm através da saída do corpo, dos fenômenos de expansão, de clarividência, telepatia, assim por diante. Elas vão naturalmente, gradualmente, intensificando esse contato e vão, portanto, percebendo cada um ao seu modo como que a realidade do universo se processa. E daí eu te pergunto aqui, quando a gente está com uma frequência baixa, a gente está com normalmente seres trevosos, né? Escuros, próximos de nós. E quando estamos com energia positiva, né? Elevada, é o contrário, estamos com seres de luz. Quando você faz uma experiência fora do corpo, né? Sempre você vai ter contato com cenários positivos, ou pode ser que, se o cara estava meio para baixo, ou se ele é uma pessoa que vibra numa energia negativa, ele pode ser direcionado para uma experiência fora do corpo negativa? Com certeza pode. Nossa. Não só pode, como acontece. Por isso que o ideal é a pessoa ter a vigilância de tudo que ela pensa, sente, especialmente antes de dormir. Nunca se recomenda, por exemplo, um casal dormir brigado, dormir... sabe, se resolve antes o possível, conversa, porque... E deitar os dois, assim, um brigado, furioso com o outro, sem se falar, é terrível. A tendência é que os dois fiquem mal e isso piore a relação. Porque aí você abre brecha para quê? Para esses seres. E olha que coisa curiosa. Quando a gente começa a falar de experiência fora do corpo, experiência de quase morte, é muito chocante para a pessoa identificar os seres negativos que podem afetá-la. Muito chocante. Eu nunca esperava, por exemplo, uma vez sair do corpo e ser ofendido, ser xingado. Caramba. Fora do corpo. Do nada, você tô saindo, alguém tá lá te xingando. Do nada. Um espírito. Porque não gosta de você, você não sabe nem o porquê. Mas você tá sendo ofendido. Fortemente. Isso acontece. Uma vez eu morava num local que era o terceiro andar, era um predinho com 4 andares. E aí quando eu saio do corpo, que eu... assim, não foi de propósito. Eu tava sentindo boiando na cama. E quando eu olhei, o teto tava bem perto. Falei, opa, vou atravessar o teto. Quando eu atravesso, era o quarto dos meus vizinhos de cima, né? Quando eu atravesso, aí eu escuto uns 8, mais ou menos, seres. Um gritou assim, olá, ele veio de novo. E começaram a me xingar, me ofender de tudo que é nome. E eu fiquei ali, mas por que estão me xingando? Aí eu, pela vontade, eu quero voltar pro meu quarto. Eu volto, atravesso a parede, cessou aquele silêncio. Aí eu, né, falei, vou voltar lá. Subi de novo, atravessei o teto. O safado voltou. E começaram a xingar. E eu fiz isso algumas vezes, até que eu perdi a graça e acabei voltando. Mas 2 conclusões. Primeiro, provavelmente eu já fui lá inconscientemente. Posso ter atrapalhado os planos dos seres que faleceram. São seres como a gente, que morreram, mas são agressivos, são bravos, são mal intencionados e deviam estar lá naquele ambiente. Não sei o porquê, foi a primeira vez que eu tive luz daquilo. Mas eles já me viram que eu não era da turma deles. De alguma forma, parecia ser um empecilho para eles. Segunda conclusão, as energias do meu quarto estavam boas, porque eles não me acompanharam até ali. Eles não vieram brigar comigo. Vira um escudo. Uma espécie a energia ali é uma espécie de bloqueio, de proteção energética. Meu quarto estava ok. Então eu fiquei muito feliz nesse ponto. Eles não vieram atrás porque a energia do meu quarto estava, a gente fala blindagem energética. Isso é show. Mas você percebe que essas interações podem ser negativas. Agora, olha que coisa... Isso aqui eu acho muito importante se falar. A gente fala para não dormir com raiva, mas sabe uma coisa que passa despercebido? A pessoa dormir carente. Nossa. E aí ela vai dormir carente, tá com vontade de ter uma intimidade com alguém, vamos colocar assim, e de repente ela sai e ela sente vontade muito forte de ter um contato íntimo com alguém. Ou ela sai no quarto dela e tem alguém abordando. Literalmente se insinuando para ter algum tipo de relação dentro da sexualidade fora do corpo. Nossa. Então você fala, olha que legal, vou sair do corpo. E vários alunos já falaram, eu vou sair na primeira saída. Eu saí, tive vontade de fazer amor. Fazer amor. Me explica isso. Não, é isso. Às vezes, por isso que o corpo que sai, esse corpo astral, ele é chamado de corpo dos desejos. Pessoas que estão fazendo dietas severas, ela sai do corpo, literalmente, ela vai para geladeira, para supermercado, para restaurante. Não é brincadeira. Mas corpo não engorda, né? Não engorda. Isso que é o bom. Mas também não sacia, porque ela só quer
ela vai atrás do desejo dela. Ela tá com fome, físico. O Corpo astral. Não, eu digo, o estômago tá gritando, me dá comida. Ele dorme com fome. Quando ele sai, ele também continua com aquela ideia de fome. Então, tudo que você vai deitar com algo que não esteja saciado tem de uma tendência que pode te afetar. E aí muita gente sai, de repente tem aquela vontade avassaladora de fazer amor, como você falou, e a pessoa acaba cedendo e fazendo. Nisso ela é o quê? Vampirizada energeticamente. Aí ela acorda sugada, cansada, mas por quê? Teve um ser que se transfigurou. Isso também é um processo da saída do corpo. Você pode mudar a sua aparência. Eu posso sair do corpo e ficar com a aparência do Ricardo, com a aparência do Bruno, Do Vini com a aparência Júnior. do Vini Júnior. Ou chegar para ficar com a da Virgínia até. Não tem essa coisa de gênero. Você pode ficar Sim. com qualquer aparência. E é muito comum alguém querendo drenar uma pessoa. Pô, eu sei que ele adora aquele cantor, aquele artista. Se transfigura Nossa. de uma forma sensual, até nua, e quer se apresentar, quer se insinuar, e a pessoa, às vezes, carente, embarca naquela inconscientemente. que loucura, hein, E Alexandre? faz. É muito loucura. E não é brincadeira. Aí, se você perguntar para quem está nos ouvindo até, você pode colocar aí no chat, né? Você já teve aquele sonho que você estava fazendo, né? Um amor Sonho erótico. muito vívido, Já lembrou disso? Muitos falam, eu nunca saí do corpo, mas você fala, já teve um sonho desse? A pessoa fala, pô, eu já tive. Sim. Ou na adolescência, ou semana passada, eu acordei com a sensação nítida que aquilo foi real. E muitas vezes é um evento real. Porque você Sério? estava com um ser... Aí que tá. Ele pode ser um ser falecido extrafísico, ou pode ser duas pessoas que dormem carentes e fora do corpo eles também podem interagir. Sem nem saber. Sem nem saber. Tanto que tem mulher que acorda mais lubrificada, homem que acorda ereto, né? Sim. Isso acontece mesmo. Também. Mas a tendência é a pessoa acordar na chamada ressaca energética. Ressaca, o que seria isso? Você está com as suas energias descompensadas, você está com a energia intoxicada. Você dormiu e acordou cansado. Então, porque você fala, pô, mas fazer algo erótico, então, nesse período é legal. Então, não é. Você acorda mal, você acorda para baixo. Porque ali te sugam de canudinho. É verdade, você acorda. Esse Teve- seria o vampirismo energético de base sexual? Que você fala? Exatamente. Teve uma experiência que eu passei um tempo atrás que eu estava fora do meu corpo e aí eu não sabia que eu estava fora do corpo, mas eu estava perto do corpo. Eu vi uma cena de uma pessoa que eu conheço, uma mulher muito bonita que eu conheço. Eu não tenho atração assim, nunca pensei nada a respeito dela e tal, mas eu vi a figura dela. E ela estava ali, eu falei, oi, tudo bom, né? E ela falou assim, vem até aqui. Quando ela me chamou, ela me puxou com a energia e eu fui num movimento muito rápido, assim. Ali que foi o meu start. Falei, opa, tô fora do corpo. Porque, sabe, imagina alguém te chamar e você ir literalmente e ficar de cara Como se fosse frente um a imã. frente, um imã. Aí eu falei, opa, tô fora do corpo. Isso aqui não é... Sei o que tá acontecendo agora. E ela me olhou assim, me ensinando, tipo assim, né, vamos ficar juntos, vamos, né, fazer algo gostoso, assim. Mas eu tava lúcido, eu falei assim, não, eu não quero. Aí ela, né, mas você não quer? Tipo, eu rejeitei ela, não quero. Aí que foi o ponto. Aquela imagem daquela mulher bonita desapareceu e veio a figura de um ser todo deformado, com os dentes todos Nossa. pontiagudos, assim, bem doente, assim, olhou com aquela raiva, assim. Só que aí, isso que foi mais curioso pra mim. Ele voltou com a aparência de mulher bonita, que aquela pessoa que eu conhecia, né, tentando ainda disfarçar. Mas vinha a raiva, ele não conseguia manter a aparência fixa. E ele alternava entre a mulher loirona lá e aquela aparência deformada. Vinha a raiva e não conseguia disfarçar. Aí eu fiquei olhando aquilo só assim, observando, né? Aí quando eu cansei, eu falei, não, agora eu vou sair daqui. Aí eu, pela vontade, me afastei daquele ser e eu já senti que eu estava boiando, voltando para o corpo físico. Ali é um exemplo clássico de alguém transfigurado. Se eu não percebo na hora que eu estava fora do corpo, eu estou mais distraído, estou mais carente, você embarca nessa. Você acha que eu nunca embarquei? Não estou dizendo que eu sou herói. Aquilo foi uma vez que eu falei, pô, que vitória. Mas um monte que eu já lembrei. Hoje mais nem tanto. Aí mas, você é vampirizado. Mas antigamente você é vampirizado, drenado, horrível. Nossa. Né? E aí já aconteceu até comigo de mulher casada vir falar, ó, eu tô apaixonada por você e tal. Eu nunca tive nada. Eu te amo, quero ficar com você.
Você olha e fala, cara, não... E aí você volta com a informação, aí você percebe que aquela pessoa realmente te olha diferente, eu nunca tinha sacado. Você fala, caramba, olha a informação que eu tenho. Se eu sou sacana, o que eu faço? Opa, já vou me oferecer pular a cerca com ela, eu tô solteiro, ela casada dela, que se dane. Se eu fosse moral, eu faria isso. Mas agora que eu tô longe dessa mulher, não fico nem perto mais dela. Muito não vou bom. dar brecha pra nada. Então, olha o nível que você tem que ter de maturidade. Imagina saber que alguém casado tá de olho em você ou tem algum tipo de afeto oculto por você. Nossa. Por isso que a gente fala, tem que ter essa visão clara de o que é o certo e o que é o errado, para você não embarcar nisso. E muita gente carente vive em processos disso que nunca sai, e aí, coincidentemente, nunca arruma relacionamento, ou quando arruma alguém... Imagina só, vou citar um exemplo aqui, que essa pessoa tem alguém que não é aleatório, é um ser que sempre drena ela sexualmente nessas experiências durante a noite. É um cliente fixo, vamos colocar assim. Sempre pega aquela pessoa ali desprevenida. Aí essa pessoa, de repente, arruma uma namorada, um namorado e fala, poxa, encontrei alguém legal para ficar comigo. Aí aquele ser fala assim, quem disse que essa pessoa vai tirar você de mim? Não. E começa a fazer esses assédios. Fica com ciúmes. Não, é uma posse, você é meu, eu que te vampirizo, essa energia é minha. Você acha que vai ficar com alguém? Vai me abandonar? Não. E esse ser começa a querer atrapalhar o relacionamento para separar, para aquela pessoa voltar a ficar carente, ele voltar a drenar a energia dela. Tudo isso acontece. Então, às vezes, o cara pode estar num relacionamento que ele não está conseguindo performar bem ali e tal. Pode ser isso, né? Às vezes pode estar sendo vampirizado sexualmente. Eu já conheci pessoas que, por exemplo, é que eu vou falar assim, não vou falar... Tá, uma mulher, que era parceira dele, acabou tirando a própria existência e ele percebeu, era um ser mais sensitivo, que ele percebia que a namorada estava ali. Você é meu. Tipo, eu não tô mais aqui, mas você é meu. Caramba. Você é meu. E aí a pessoa quer ter relacionamentos, de repente aquele ser tá lá, não deixa. É a questão da posse. E isso é difícil pra gente, porque imagina um casal que viveu 30 anos juntos. Aí um deles falece, um fica viúvo. Quem fica aqui tem todo o direito de seguir a própria vida, recomeçar de novo. Mas a pessoa, quando não tem a maturidade, fala, não, você fez votos pra mim, pra eternidade, e eu não permito que... E começa a querer atrapalhar o relacionamento. Por isso que a maior maturidade é quando nós aqui, cada um, desencarnarmos, né, descartarmos esse corpo, amigo, não se preocupa com ninguém. Desapega e vai embora. Deixa a família viver, fica longe deles. Quem você amou, continue amando ela. O amor não some mais. Quando é o amor egoístico, que a gente chama de apego, o amor do ego, aí a pessoa quer dominar. E aí cria um monte de problema, né? E essa blindagem energética, para evitar esses casos, como que funciona ela? Muito legal. Quais são as etapas de se fazer isso? Existem trabalhos com energia, que você pode aprender a circular energia, jogar para o ambiente, puxar. Nessa área eu gosto muito do que o próprio Valdo Vieira falava. Foi algo que eu já faço há algumas décadas, especialmente o estado vibracional. E você aprender a doar energia para a tua casa, para o teu lugar, é maravilhoso, porque você instala o teu padrão ali. Mas você tem que saber fazer isso. Você pode viver 20 anos numa casa e a casa ser, entre aspas, negativo, mal assombrada por 20 anos. Você tem que ter toda uma técnica diária para poder instalar uma energia ali. Por exemplo, eu mudei de casa agora. A casa que eu tô, sou o primeiro inquilino. A casa virgem, nova, zerada. Não tem nada instalado ali. Eu tô ali todo dia ralando para colocar o meu padrão, porque as coisas estão meio abertas ali. Não era que nem antes. O seu padrão vibracional. Sim, porque quando você instala o teu padrão, vai ficar mais fácil de ter experiências fora do corpo, dos seres que nos protegem interagir com a gente. Para quem lida com essa parte mais da saída do corpo, tudo fica otimizado, redondinho. Mas até chegar lá, tem vezes que eu percebo que parece que chegam intrusões ali que toma conta, eu não consigo ainda... E quando eu me dou conta, a energia está horrorosa, tem um monte de ser negativo extrafísico ali. Não está ainda Você tem que ajustar a antena, né? Exato. Então a blindagem não é uma coisa que eu faço num dia, ela leva tempo, leva alguns meses trabalhando energia diariamente para blindar um lugar. Mas como é esse trabalho na prática? O que você costuma fazer para isso? O grande segredo que tá é você entender que a energia vai para onde você quer.
ela é dócil à nossa vontade. Então, por exemplo, se eu quiser jogar energia aqui pela mão, pela minha vontade, eu já consigo sentir, ó, a energia está saindo da minha mão aqui. Ó, eu sinto um campo de energia saindo aqui. Mas porque eu tô há muitas décadas treinando isso. Uma pessoa que nunca fez nada, não adianta você pensar, filosofar sobre energia. Eu preciso parar, às vezes eu fico com os braços parados, eu fico sentado e eu começo a irradiar essa energia pela minha vontade. E aí você começa a sentir a energia saindo pelo teu corpo e irradiando para o lugar. Mas eu sou contrário à visualização, por exemplo. Vamos imaginar uma energia azul, uma energia dourada saindo pelo corpo. Entendi. Quando você usar a imaginação, já é a parte mais simbólica, subconsciente, não é energia direta. É que nem se eu pensar assim, ó, qual que é o grande desafio? É você sentir a energia. Se eu pensar, eu quero mexer a minha mão, eu preciso imaginar eu mexer na minha mão? Não. Eu mexo a mão porque eu sinto ela, não é isso? Energia é a mesma coisa. Quando você começa a sentir, eu falo, eu quero doar energia para o ambiente. Eu não preciso imaginar a energia. Como eu sinto ela, eu consigo emanar pelo meu corpo, naturalmente. Então você começa a sentir energia e perceber que ela está saindo, que ela está entrando. E quando eu me concentro, mesmo de olhos abertos, eu consigo sentir como agora a energia nas minhas mãos, né? E até fazia teste com pessoas assim, né? Uma mão, deixar as duas mãos assim, uma delas começa a jogar energia. Quem é mais sensível fala, até essa mão aqui está esquentando, está esfriando. Você começa, com o tempo, treinar. O reiki seria isso, certo? O reiki também, só que ele usa mais símbolos, é uma outra metodologia que também funciona, mas que você vai trabalhar com padrões de energia que já existem. E isso que não me agrada, mas isso é algo muito pessoal. Não estou dizendo que não funciona, que não é bom. Melhor você fazer um reiki do que fazer nada. Mas para a energia em si, quando você aprende certas manobras específicas, ela é muito boa. Por exemplo, antes de deitar, antes de aplicar uma técnica de sair do corpo, eu trabalho a energia. Tem dia que eu percebo que eu preciso absorver, eu puxo a energia do ambiente. Tem dia que eu sinto que eu preciso doar. Tem dia que eu preciso fazer ela circular uma parte do meu corpo. Ou trabalhar um chakra específico. Nossa, que incrível. É muito legal. Lá no curso a gente tem uma aula só para falar sobre energia. Porque assim, energia, quanto mais você sente ela, mais ela melhora toda a parte do seu corpo. E o legal é que você vai ficando mais perceptível ao longo do seu cotidiano. Então acontece de eu entrar num lugar e falar, puta, que a energia aqui tá ruim. Aqui tá ótimo. Né? Mas quando eu entro em determinados locais do dia a dia, fala, cara, o negócio aqui tá pesado. Eu preciso sair do ambiente ou preciso fazer técnicas de me defender. De blindar. Só que você vai ficando muito mais seguro na sua vida no dia a dia. Então se alguém perguntar, mas Alexandre, mas e se sair do corpo e tiver um ser negativo no teu quarto? De boa. Você já sabe gerir isso. Eu posso voltar para o corpo se eu quiser, ou se eu quiser, eu posso, assim como eu fiz aqui, eu posso doar minha energia, irradiar, e aquele ser vai receber. E aí ele se transforma? Quando ele está precisando de ajuda, ele se sente aliviado. Quando é alguém mal intencionado, quando é alguém zombeteiro, ele, energia ruim, cai ele vai fora embora. Dali. Como se fosse um repelente para ele. Alguns até falam, aquele cara sabe mexer com energia, não brinca lá não, que ele vai jogar, você fica esperto. Existe a fofoca extrafísica nesse sentido, sabe? Tem os ciúmes e a fofoca extrafísica. Eu já vi até essa percepção. Uma vez tinha um ser no meu quarto, eu percebi que o outro gritou assim, sai daí que esse cara mexe com energia. E vai fazer o quê? Quer dizer, tinha alguém lúcido ali que, esse cara ele não é bobo. Se ele trabalhar com energia, ele pode pegar, pode te limpar, ou te encaminhar, você vai... E o cara não quer isso. O cara não quer. Então, sai daí que esse cara mexe com energia. Opa, o cara cai fora. Então, o trabalho com energia, ele é bom no dia a dia. Você pode trabalhar. E como eu faço várias ao longo do dia trabalhando essas energias, como antes de dormir, eu me reenergizo, me equilibro, me preparo para ter uma experiência legal fora do corpo. Mas eu sou humano como qualquer um. De vez em quando eu durmo com fome, de vez em quando eu durmo carente, de vez em quando eu, sabe? Sim. Mas é do nosso desenvolvimento. Só que a energia te dá essa segurança de você poder fazer o que você quiser sem o medinho do... E se parecer alguém? Já apareceu um monte de gente negativa para mim, fora do corpo. Mas se você tá tranquilo, você confia em você, aí o que está acontecendo? Quem que está aqui? O que é? Se for o caso, eu dou energia. Se for o caso, eu volto. Às vezes o próprio mentor amparador passa a mensagem, não faz nada, fica tranquilo,
dou energia. E você vai moldando e trabalhando isso. E quando você doa energia, igual você falou, você chega lá e joga a tua energia, você não tá perdendo ela e você acaba se Muito sentindo legal. drenado? Olha que coisa bacana. Tipo, diminui a bateria, A né? bateria. E não, isso não acontece. Pelo contrário, ela revitaliza. Uma forma de você manter a saúde é a troca energética. O próprio Wagner Borges, ele fala muito disso que eu acho legal, são os chakras da coluna, os chakras da parte posterior do corpo. Olha que coisa legal. Há um mecanismo instintivo já do nosso corpo que quando você, por exemplo, doa, geralmente a doação é pela frente. É onde a gente está vendo, onde a nossa atenção fixa. Quando você doa energia para alguém no corpo ou fora dele, ao mesmo tempo que você está doando pela frente, o próprio mecanismo do corpo se percebe que está sendo muito rápido, muito intenso, começa a absorver pelas costas ou pelos pés, naturalmente, para a pessoa não perder. Só que o nosso potencial é enorme. Você pode dar energia por horas que você não vai se esgotar, você não vai morrer, você não vai ter nada negativo. Então eu já fiz sessões de trabalho com energia, onde eu fiquei por horas doando energia. E quando acaba, você fala, e aí? A bateria acabou? Não. Eu volto, às vezes, leve, feliz. Tá até melhor. Até melhor do que eu estava antes. Há um revigoramento de toda a parte energética do corpo. Então, eu tenho medo de doar. Vou prender minha energia. Não. Quanto mais você prender, parece que mais é que nem água parada. Vai criando lodo, vai piorando. Quer ter saúde? Absorve, doa, circula, faz energia. Energia é movimento. Quanto mais se movimentar, melhor. É a mentalidade da abundância, literalmente. Exato. E do né? dinheiro também. Flow, eu né? quero juntar dinheiro, eu quero juntar fortuna. Tô guardando, não gasto nem com uma água na rua ali. Mão de vaca. Não. Você quer ganhar dinheiro? Trabalha, deixa o dinheiro rodar. Gasta o energia dinheiro, também. gasta, ganha, faz a máquina rodar. Esse é o princípio da prosperidade financeira. Nossa, é a energia do dinheiro. sensacional. A energia é trabalho, é movimento, é continuidade. E quando uma pessoa é muito egoística, ela tá assim. Quando ela morre, quando ela sai do corpo, ela não quer interagir. É o dela. Sai daqui. Que energia que é essa? Que luz é essa? Eu tô fora. Ela só quer o dela. Ela quer manter o estado que ela tem. Egoística, gostei desse termo, hein? Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisinha aqui. Acho que muita gente deve perguntar isso para você, mas eu queria saber a explicação. Como não confundir uma experiência fora do corpo com um sonho lúcido? Tá? Como que você explicaria isso? Legal. Então, eu vou explicar de 3 formas. Nós temos o sonho lúcido, que eu vou explicar que é um termo errado, e a experiência fora do corpo. O que muda é a gradação da lucidez. O que é lucidez? Você está atento, com inteligência, com memória, que nem a gente está aqui agora. No sonho, tudo é aleatório. Você é só um espectador. Passa uma zebra voando e a zebra voando. Né? E você só observa, você é só um espectador, tipo um cinema que você está assistindo e Você tá em terceira pessoa. a emoção está baixa, tudo a parte confusa se aceita normalmente. Quando você começa a melhorar a lucidez, já não é mais sonho. Você já está tendo uma experiência fora do corpo semiconsciente. Semiconsciente. Ou semilúcida. Que legal. Eu controlei o meu sonho. Sonho lúcido, eu controlo ele. Eu quero mudar essa caneca aqui, ela vai ser vermelha agora. Ela muda. Mas esse controle, você não controla o sonho. Sonho é uma faxina cerebral aleatória. São imagens oníricas, imagens que o cérebro está descarregando ali, sem coerência nenhuma. Quando você controla, já você não está mais no seu cérebro. Você já está fora dele. E, em alguns casos, a pessoa sente que ela está voando. Cara, eu sonho que eu estou voando. Não existe sonho voando. Você sonha com a parte cotidiana. A não ser que a gente ficasse falando sobre sonhar que está voando. Aí você ficou tanto falando aquilo. Você pode sonhar naquele dia específico que foi falado. Mas o restante dos dias que nada aconteceu no cotidiano, você está sonhando que está voando, não é mais sonho. Já é uma experiência semiconsciente. E alguns se perguntam, peraí, isso aqui é sonho ou isso aqui é realidade? Começou a questionar e mostra que já não é mais sonho também. Só que qual que é o ápice? A pessoa melhora ainda mais a agudez dela, a percepção, que ela de repente fala, opa, estou fora do meu corpo. Eu vou voar, vou atravessar aquela parede, chega alguém, ela só pensa, ela troca telepatia, informações automaticamente, ela controla tudo. E ela lembra mais? E ela lembra mais, ela tem mais essa percepção de... Tanto que a gente sonha fisiologicamente 5, 6 vezes durante a noite. A gente sonha, tem todo o ciclo do sono. Só que, em geral, você lembra do último sonho, antes de você acordar.
Agora, um ponto que eu acho muito legal foi que nas minhas primeiras experiências tem o fenômeno da autobilocação, que é você ver-se deitado na cama. Sim, essa deve E aí ser eu legal. me vi deitado na cama e eu fiquei uma sensação de júbilo, de gratidão. Eu fiquei assim, esse corpo maravilhoso que me dá a oportunidade de estar na... Sabe, eu tava ali Que legal. agradecendo ao corpo. Foi aí que eu me dei conta. Falei, peraí, quem que eu tô agradecendo? Não, tô agradecendo a mim mesmo. Não, aquele é meu corpo. Não, eu tô aqui. Não, eu tô fora do corpo. Aí eu me dei conta, não, eu tô fora do corpo. Aí eu fiquei olhando pra mim assim, nossa, mas é o meu corpo. E aí voltou aquela gratidão, sabe, pelo corpo. E aí eu observei que os meus olhos estavam em movimento. São chamados movimentos oculares rápidos. É o sonho REM. Ou do português sonho MOR, movimento ocular rápido. Ah, Quer dizer, aí que eu falo, olha que legal. Eu estava olhando o meu cérebro sonhar. O meu cérebro estava sonhando caraca, no entendi. piloto automático. Mas a minha consciência estava Tava fora fora. dele, olhando o cérebro, devia estar cheio de imagens sendo jogada ali Nossa. naquele momento. Eu fora olhando e eu falei, olha só. Ele tá sonhando. Eu tô sonhando, meus olhos estão tremendo. Então eu fiquei ali olhando, vendo que o meu cérebro estava... Que isso é automático. Digamos que eu fique 8 horas fora do corpo. Isso que é o piloto automático. O cérebro, movimentos oculares rápidos, daqui a pouco ele para. Daqui a pouco dá as ondas do ciclo do sono, daqui a pouco ele volta a tremer. Então eu fico ativo, lúcido fora do meu corpo e o corpo em piloto automático ali, mexendo os olhos, fazendo todas as funções de digestão e tudo que ele tem que fazer. Então essa Então, aí é a muito legal. prova de que a consciência realmente está fora do Isso. corpo, do cérebro. Então, eu penso fora do cérebro, eu sinto fora do cérebro e eu trabalho com energia fora do meu corpo. Essa é a grande realização que você percebe. Caraca. Que a existência não é material. Quando alguém fala que é cerebral, eu falo, besteira, o sonho é do cérebro. Você sonhar é algo... Por isso que você valoriza o sonho? Depende. Tem mensagens ocultas do subconsciente, tem sonho repetitivo recorrente, pode ser trauma, tem algumas coisas importantes. Agora a pessoa fala, sonhei com dente. O que significa? Eu ignoro isso. Eu acho isso Sim. perda de tempo. Né? Sonhei com o quê? Com dente. A pessoa Dente. fala que vai ganhar dinheiro, ou que não sei quem pode morrer. Tem Até aquele folclores. sonho com cobra, alguém tá te traindo. Para mim, tudo isso, respeito quem acredita, mas para mim, é uma tremenda bobagem, um desperdício de oportunidade. Sonho, ignora. O importante transcenda ele. Tente ter uma experiência onde você encontre alguém, tem uma mensagem, tem uma revelação, tem uma cena do futuro, tem uma cena do passado. Algo que tem um propósito, Claro. realmente. Esses tempos agora eu estava evocando uma questão do passado e veio uma cena que eu estava no Japão com uma xícara, uma porcelana muito específica, luxuosa, né? E quando eu vi que as minhas mãos eram femininas, eu assustei e travei a experiência, porque eu não esperava aquilo. Mas você pode trazer tudo isso durante esse período. Então, em vez da pessoa ficar 6, 8 horas sem apagada, ela pode transcender e ter vivências magníficas e não pode reclamar que não tem tempo, né? Todo mundo vai dormir, então todo mundo tem tempo para se desenvolver. Essa que é a sacada. Eu tenho alguns casos que tô tendo, às vezes, de sonho lúcido. Mas aí... Tá errado. Então... Experiência semiconsciente. Então, agora eu descobri uma coisa nova, mas eu sempre achava que era um sonho lúcido, que eu tava lá sonhando, chegava uma hora que eu falava, caramba, isso aqui é um sonho, então deixa eu tomar controle e fazer, voar, geralmente eu gosto de fazer isso. A próxima vez que isso acontecer, o que eu faço para dar uma evolução? Legal. Eu gosto da técnica de um projetor americano chamado William Buhlman. Ele escreveu vários livros, é um cara muito bom nessa área. E as técnicas que ele dá são comando direto. Então, por exemplo, se quando você vê que, tô num sonho lúcido, você pensa, por exemplo, quero ter mais lucidez agora. Ou então, quero voar agora. Alguma coisa que te seja imperativo, seja forte. Eu faço isso, essa parte. Eu quero voar agora, eu saio voando. Então, mas você tá. Então não é mais sonho, você consegue se perceber lúcido voando? Então, mas eu achava que eu tava dentro do sonho, não é sonho. eu controlando o sonho. Então você pode na querer- minha mente. Então você fala, eu quero achava ter isso. mais lucidez, eu quero me ver totalmente lúcido fora do corpo. Alguns até falam claridade agora, sabe? Lucidez agora, entendimento agora, alguma coisa. Você deu um comando mental para expandir o seu estado naquele momento. Só que aí eu fico com medo de ficar com tanta lucidez e eu acordar. Entende? Entendo. Mas não você vai só- acontecer isso. Não. Você só volta para o corpo, geralmente, por alterações emocionais. Alegria demais, pum, voltou.
Fiquei eufórico. Uhul! Voltou. Deu medo. Voltou. Então, eu sempre digo que a principal questão é a gestão emocional. Já aconteceu muito de perder a experiência, de ficar com medo, medo bobo às vezes. Ou então muito animado. Caramba, consegui e tal. Pum, volta. Sim. Aí você volta e fala, deixa de ser bobo, deixa de ser burro, né, Alexandre? De novo, né, se bobeou e perdeu a experiência. Então, a lucidez não vai te fazer voltar. Só tem que pensar que, pelo contrário, você pode ter experiência. Imagina você voando. Você pode falar, eu quero sair da Terra. Eu quero ir para outro lugar, eu quero ir para uma comunidade. O que você quiser. Vai para Pleiades. Naquele estado você vai. Você vai para onde você tiver interesse, sondar e voltar com informação. Isso é uma ponte magnífica. Inclusive, tem pessoas que fazem uma autossugestão. Por exemplo, antes de dormir assim. Toda vez que eu me perceber sonhando, eu vou ficar lúcido fora do corpo. Mas um tipo de frase. Então a pessoa repete. Toda vez que eu me perceber sonhando, eu vou ficar lúcido fora do corpo. Então ela fica repetindo aquilo várias vezes antes de dormir, todo dia. Isso vai programando ela a tal ponto que, de repente, quando ela se vê no sonho, ela fala, estou no sonho, vou ficar lúcida fora do corpo. Pronto, ela desperta e faz o que ela quer. Nossa, então animal. é uma ponte entre o estado que você não aproveita tanto e uma experiência magnífica que você pode ter. Mantendo entendeu? aquela serenidade ali. Exatamente. Não, você já está ao passo de ter uma experiência magnífica. legal. Ou seja, para o Rosa conseguir, para o Maurício conseguir dar esse passo e eu realmente conseguir dar um passo também, eu vou querer fazer o curso de experiência fora do corpo seu, viu, Alexandre? Tá? Você vai... Vamos fazer e desenvolver. Beleza? Coloca na tela aí, Brunão. Inclusive, se você aí de casa quiser aprofundar esse quesito, né, de experiência fora do corpo, aprender, o Alexandre deu aqui 2 técnicas, né? Mas tem diversas outras. Você quer contar para o pessoal, por gentileza, como que funciona? O curso? Legal. Eu tenho 2 modalidades. Eu tenho o curso completo, são 20 aulas. E é o resumo de tudo que existe, assim. Então, eu peguei toda a minha experiência de tantas décadas e resumi num curso. Porque, assim, tem cursos que são bons, mas é baseado num autor só. Então, fica um negócio meio sectário, né? Esse é mais uma coletânea. Então eu peguei os melhores autores nacionais e internacionais e mastiguei de uma forma bem didática. Mas, assim, se mastigar, tem aula de 2h30 lá. Mas não é que não é nada de enrolação. É só um conteúdos importantes um atrás do outro. Então, em 20 aulas, também não tem nada de aula vídeo, é aula para valer, conteúdo sério. A gente fala quais são os fenômenos, como é que eu diferencio um de outro, como é que eu sei o que vai ajudar a sair do corpo. E tem tem várias aulas só sobre as técnicas, super detalhadas. O que você vai fazer, o que atrapalha, o que ajuda. E eu destaco que tem 2 aulas que são inovadoras. Uma aula chamada Travões Projetivos, onde o que trava eu ter a saída do corpo. Porque tem gente que fala, mas eu acho que eu não consigo. Quando você vai ver a rotina dela, são pequenos detalhes que somando dá tudo errado. E ela, não é que ela não tem potencial, ela não sabe onde é que ela está errando. E tem uma aula chamada Mentalidade Projetiva. Como é que alguém que consegue desenvolver como é que ele pensa? O que ele não pensa? Como é que é a atitude mental para aquilo, sabe? Então o curso completo ele é bem detalhado na parte teórica, parte prática. E para aqueles que querem mais rápido, querem acelerar, né, ou já tem certo conhecimento, que a pessoa fala, não estou começando do zero, já conheço um pouco. Aí tem um módulo que eu chamo de expresso. Em vez de 20, são 15 aulas principais, onde eu pego as principais aulas e ela vai ali aprofundar. As 2 têm as técnicas todas detalhadas, mas algumas aulas não tem porque já são aulas mais básicas. E aí a pessoa vai fazer, se desenvolver. E como eu digo, é uma habilidade. Qualquer pessoa pode, desde que ela treine, desde que ela coloque a mão na prática, né? Vamos fazer, Rosa? Com certeza. Quanto antes começar, melhor é, né? Sim, é igual o cara que quer emagrecer e ir pra academia. Fala, vai demorar tal. Sim. Quanto mais ele adia, mais tempo ele vai demorar pra ficar naquele corpo que ele quer. Sim. Pra sair do corpo é igual, né? E tem uma coisa que só eu faço no Brasil, nem sei se outros países fazem também, é o seguinte. Como eu sou hipnoterapeuta, trabalho com hipnose clínica na minha parte profissional, eu desenvolvi também uma metodologia onde uma sessão eu tenho 4 passos para acelerar e potencializar a saída do corpo. Onde eu trabalho medos. Minha memória é ruim. Na sessão a gente vai tentar otimizar a memória da pessoa. Trabalhar o subconsciente. Fobias, traumas. Para que ela tenha mais sucesso. Mas eu digo, não é que você vai sair facilmente. Eu não tenho segredo para sair, porque a gente não tem uma técnica universal. Mas essas sessões de hipnoterapia voltada para a saída do corpo, se você é alguém que de fato se dedica, aplica, se desenvolve,
vai acelerar, vai potencializar tudo que você já faz. Então, é um serviço que antes eu fazia só para aluno. Hoje eu abro para pessoas que já estudaram, que já conhecem, que querem dar um up, dar um upgrade nessa questão de saída do corpo, né? Muito legal, show de bola, hein? Ó, nós dois vamos fazer aqui. Ricardo e Maurício irão fazer. Depois a gente conversa. Não, e o Maurício já tá quase lá, já tá com o não, uso, o Maurício então já vamos passar voa, uns né? detalhes aí de tá lá. Ele já voa. Legal. Qual que é a palavra-chave, Isso Rosa? aí, pra galera que chegou até aqui, pra gente saber, né, quem são os guerreiros e as guerreiras que ficam até o final. Escrevam aí nos comentários, obviamente, experiência fora do corpo, né? Que é o que todos nós queremos ter. Exatamente. Então escrevam aí de onde vocês estão nos assistindo. Deixem aquele like, né? Aquele Se joinha. inscrevam no canal também. E inscrevam-se no canal. Pô, se esse conteúdo aí te trouxe alguma novidade bacana, se você gostou, inscreva-se no Lean Podcast para ajudar aí a gente disseminar esses conhecimentos maravilhosos. E também está aqui na descrição do vídeo como que vocês acessam as mídias sociais, aí Dimensão Mental, muito fácil de lembrar, vai no Instagram, Dimensão Mental. Tem também aqui os 2 canais. Tem o canal Sexto Sentido, né? Que é um canal do novo Alexandre. agora. E eu posso dizer também que eu vivo assistindo aqui o corte de vocês. Inscreve no canal de cortes também. é um corte muito bom lá. Sim. Volta e meia eu tô vendo também. Exatamente. Daqui a pouco vamos ter os cortes do seu episódio. Isso aí, Mas então, tá- muito obrigado pelo convite aí. Eu adoro falar desses assuntos, é uma Passou rápido, paixão né? no bom sentido. Não, voou. Nossa. Quase Uma 2 horas. Né? Cara, uma paixão no bom sentido para a gente poder falar de fenômenos. E assim, a nossa vida, eu acho que nós temos uma vida pobre no sentido de vivências. Agora Verdade. que a gente tem uma fartura mais de informação, mas você ter essas experiências, porque falar nada substitui a prática. Então, quem puder ter as suas vivências, experimentar, por motivos que a gente espera sempre, sejam motivos mais elevados, bons, bem intencionados, mas assim, as sensações são incríveis, tudo é inofensivo, nada vai te fazer mal. Então, assim, é algo que mudou a minha vida, continua mudando. Eu espero que todo mundo interessado e tenha suas vivências também, porque é maravilhoso mesmo, né? Sensacional, Fiquei viu, com galera? vontade. O que eu mais gostei é que a gente vai poder trabalhar enquanto a gente dorme, né? Não tem desculpa nenhuma para você falar, mas eu não tenho tempo para isso. Ou Meu viajar, Deus do né? céu, Nem trabalhar, viajar Exatamente, tá tão caro aí, passagem aérea tá subindo o preço, vamos viajar astral, né? Certo? Exato. Muito bom, obrigado, viu, pela sua Valeu. presença, foi muito legal. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, energia boa, adoro vocês, tá Sim, tudo certo. Muito bom. Igualmente, brigadão. Dá um hein? tchau aqui pra essa Deixa um câmera tchauzinho. aqui. Valeu. Tchau, pessoal, Valeu. valeu. Valeu, galera, até mais, tamo junto.